valeria a pena dedicar meu tempo e esforço a narrar a trajetória do povo romano desde os alicerces de sua cidade? Confesso que não tenho certeza absoluta, nem mesmo se a tivesse, ousaria afirmá-lo com convicção. Afinal, não se trata de empreitada inédita ou extraordinária, muitos já se lançaram a essa missão, convencidos de que poderiam revelar verdades ocultas ou superar em eloquência os antigos mestres da palavra. Ainda assim, encontrarei satisfação em contribuir, dentro de minhas limitações, para perpetuar os feitos do mais ilustre povo que já pisou este solo. Se minha voz se perder no coro de tantos cronistas, bastar-me a glória de estar associado, ainda que como sombra discreta, à grandeza daqueles que imortalizei. O próprio tema exige dedicação incansável, é preciso mergulhar em mais de 7 séculos de história, desvendando os mistérios de uma civilização cujo peso já oprime. Reconheço que o relato dos tempos primordiais, aqueles que precederam até mesmo a fundação de Roma, pode não cativar a maioria, ávida por narrativas recentes, quando o império já consolidado se dilacerava em guerras internas. Mas eis-me a recompensa, ao transportar as mentes para uma era remota, ofereço um refúgio, ainda que breve, das desgraças que nos cercam. Livro-me, assim, das angústias que, se não desviam o historiador do caminho da verdade, ao menos turvam sua serenidade. Quanto às lendas que antecedem o nascimento da cidade, essas sim, mais dignas de versos poéticos do que de rigor histórico, não me compete confirmá-las nem refutá-las. A antiguidade, em sua ingenuidade, entrelaçou o divino e o humano ao tecer a origem das cidades. Se algum povo tem o privilégio de reivindicar descendência divina, os romanos, com sua glória militar inigualável, poderiam aclamar Rômulo como filho de Marte sem que o mundo duvidasse, tal era o respeito que seu poder inspirava. Mas essas fábulas, sejam elas aceitas ou ridicularizadas, pouco me importam. Meu desejo é que cada leitor, segundo sua própria perspicácia, reflita sobre um questionamento essencial: que valores, que homens e que ações, em tempo de paz ou de guerra, forjaram o nascimento e a ascensão desse império? Que siga, então, o fio dos acontecimentos, observando como a corrupção dos costumes se infiltrou gradualmente, como as virtudes vacilaram diante das provações, e como cada episódio, seja glorioso ou vergonhoso, oferece lições preciosas. Aqui, entre exemplos grandiosos, descobrirá o que imitar e o que evitar. Nenhum outro Estado, creio eu, foi tão grande em poder, tão firme em princípios ou tão rico em modelos de conduta. Nenhum resistiu por tanto tempo à sedução da avareza e do luxo, nem honrou com igual devoção a simplicidade e a temperança. Quanto menor a fortuna, menor era a cobiça, até que, recentemente, a riqueza gerou a ganância, e o excesso de prazeres, a disposição de sacrificar tudo em nome da ostentação. Mas não convém iniciar esta obra com lamentos, por mais justificados que sejam. Preferiria começar com presságios favoráveis e votos de sucesso, como fazem os poetas, invocando os deuses para que abençoem nosso empreendimento até o fim. Todos sabem que, após a queda de Troia, os aqueus exterminaram impiedosamente seus inimigos, poupando apenas 2 homens, Enéas e Antenor. Não por clemência, mas porque ambos, em tempos de guerra, haviam defendido a paz e a devolução de Helena, morando antigos laços de hospitalidade. Antenor, à frente de um grupo de troianos expulsos da Paflagonia, fundou uma nova pátria às margens do Adriático, região que, por sua origem, passou a se chamar Troia, e seu povo, Venetos. Enéas, por sua vez, impelido pelo destino após perder tudo, chegou primeiro à Macedônia, depois à Sicília, até que, guiado por forças maiores, atingiu as costas do Lácio. Ali, os troianos, reduzidos a nada além de suas armas e navios após intermináveis perambulações, começaram a saquear o gado dos campos. Latinus, rei dos aborígenes, senhor daquelas terras, marchou com suas tropas para repeli-los. Há 2 versões do que se seguiu. Uns dizem que, após um combate, firmou-se uma trégua selada por laços familiares, e outros, que os exércitos se preparavam para a batalha quando Latinus, cercado por seus nobres, avançou antes que soassem as trombetas e interpelou o líder dos recém-chegados. Quem sois vós? Perguntou. De onde vindes? O que vos trouxe até aqui, e o que buscais em nossas terras? Enéas respondeu que eram troianos, que ele, seu chefe, era filho de Anquises e Vênus, que a pátria havia sido destruída e que buscavam apenas um lugar para se estabelecer e erguer uma cidade. Latinus, admirado pela nobreza daqueles homens e pela firmeza de seu líder, pronto para a guerra, mas inclinado à paz, estendeu a mão em sinal de amizade. Os chefes selaram uma aliança, e os soldados trocaram saudações.
Enéas tornou-se hóspede de Latinus, que, perante os deuses penates, uniu não só os povos, mas também as famílias, casando sua filha Lavínia com o estrangeiro. Isso deu aos troianos a certeza de que suas andanças haviam terminado, finalmente, tinham uma terra. Enéas batizou a cidade com o nome da esposa, Lavínio. Logo nasceu um herdeiro desse casamento, Ascânio, também chamado Iulo. Mas a paz foi breve. Aborígenes e troianos, agora aliados, enfrentaram Turno, rei dos Rútulos, que, ofendido por não ter sido escolhido como genro de Latinus, declarou guerra. A batalha não trouxe vitória plena a nenhum lado, os Rútulos foram derrotados, mas Latinus, líder dos vencedores, morreu. Turno e seus homens, desesperados, buscaram refúgio entre os etruscos, cujo rei, Mesêncio, via com desconfiança o surgimento de um novo poder que crescia mais rápido do que sua segurança permitia. Aliou-se, então, a Turno contra os recém-chegados. Diante dessa ameaça, Enéas soube conquistar a lealdade dos aborígenes, garantindo-lhes não apenas direitos iguais, mas também um nome comum, latinos. Unidos, enfrentaram os etruscos em campo aberto, apesar de sua fama aterradora, que ecoava desde os Alpes até a Sicília. Enéas, que poderia ter se refugiado atrás de muralhas, escolheu o combate. Triunfaram, mas a vitória custou-lhe a vida. Seu filho, Ascânio, ainda criança, não estava pronto para governar, mas o poder foi preservado intacto até sua maioridade, sob a tutela de Lavínia, mulher cuja sabedoria manteve vivo o legado de seu marido e de seu pai. Não me cabe julgar quem, hoje, ousaria afirmar com certeza se esse Ascânio era mesmo filho de Enéas e Lavínia ou se tratava de seu irmão mais velho, Iulo, nascido de Creusa antes da queda de Troia, que acompanhará o pai no exílio. Os Júlios, aliás, traçam sua linhagem até ele, como se isso bastasse para justificar sua nobreza. Onde quer que Ascânio tenha nascido, e seja qual for a mãe que o gerou, uma verdade permanece inabalável: ele era filho de Enéas. Diante da superpopulação de Lavínio, cidade que, sob o governo de Lavínia ou de sua madrasta, florescia como um dos mais prósperos centros da época, Ascânio deixou para trás aquelas muralhas já consagradas e fundou, aos pés da colina Albana, uma nova urbe. Estendida ao longo da crista montanhosa, ela recebeu o nome de Longa ou Alba Longa, como viria a ser conhecida, erguida entre o legado de Lavínio e o destino dos colonos que ali se estabeleceram. 30 anos se passaram, e o poder dos latinos cresceu de tal forma, especialmente após a derrota esmagadora infligida aos etruscos, que nem mesmo a morte de Enéas, nem o governo de uma mulher, nem a tenra idade de um herdeiro menino foram suficientes para incitar a cobiça de reis vizinhos. Nem Mesêncio, o truculento soberano etrusco, nem qualquer outro senhor de terras ousou violar as fronteiras estabelecidas. Pelo Tratado de Paz, a Ilíaca Albula, o rio que hoje chamamos de Tibre, deveria marcar o limite entre os domínios. Depois de Ascânio, subiu ao trono Sílvio, seu filho, cujo nome, curiosa ironia do destino, evocava as florestas. Dizem que ele nasceu entre árvores, e de sua linhagem descendeu Enéas Sílvio, seguido por Latino Sílvio, este último, responsável por espalhar novas colônias, conhecidas como os antigos latinos. Desde então, o título de Silvio se fixou a todos os reis de Alba, como um selo de sangue e terra. De latino nasceu Alba, de Alba, Atis, de Atis, Capis, de Capis, Capeto, e de Capeto, Tiberino, que, ao afogar-se nas águas do rio que hoje leva seu nome, deu-lhe a imortalidade de um epônimo. Depois veio Agripa, filho de Tiberino, e, em seguida, Rômulo Sílvio, fulminado por um raio, como se os deuses quisessem lembrar aos mortais que sua estirpe não era comum. Seu sucessor, Aventino, foi enterrado no monte que hoje carrega seu nome, uma elevação que viria a se integrar à própria Roma. Então reinou Procas, de cuja união nasceram Numitor e Amulho. Ao primeiro, o pai legou o antigo cetro dos Silvios, mas a ambição, essa força que corrompe até os laços de sangue, prevaleceu sobre a vontade paterna e o respeito à primogenitura. Amulho não hesitou, e empurrou o irmão para as sombras do crime. Exterminou seus herdeiros masculinos e condenou Réia Sílvia, sua sobrinha, a um destino pior que a morte, o véu sagrado das Vestais, um juramento de eterna castidade. Mas o destino, que tece os fios dos impérios com mãos mais hábeis que as dos tiranos, havia reservado outro desfecho. A Vestal tornou-se vítima de violência, e de seu ventre nasceram gêmeos. Quem seria o pai? Ela declarou ser Marte, seja por fé genuína, seja porque atribuir a um deus a culpa por seu pecado era menos vergonhoso que confessar a mão de um mortal. Nem os deuses, porém, nem os homens protegeram Réia ou seus filhos da crueldade real.
Acorrentada, a mãe foi entregue à guarda, às crianças, condenadas a morrer. Amulho ordenou que fossem abandonadas à correnteza do Tibre, mas o rio, como se movido por vontade divina, transbordou, inundando as margens e transformando a planície em um pântano intransponível. Os servos, impossibilitados de chegar à água, deixaram os infantes em uma cesta junto à margem, na ilusão de que a maré os afogaria. Foi ali, onde hoje se ergue a Romina, a figueira que antanho se chamava Romula, em terras desoladas e desertas, que a sorte dos gêmeos tomou um rumo inesperado. Quando as águas baixaram, deixando a cesta em terra firme, uma loba desceu dos montes vizinhos para saciar sua sede no rio. Atraída pelos choros das crianças, aproximou-se, ofereceu-lhe suas tetas e, com uma ternura que desafiava a natureza selvagem, lambeu seus corpos como se fossem seus próprios filhotes. Foi então que Faústulo, o pastor real, homem cuja memória a tradição preservou como a de um guardião de destinos, os encontrou. Levou-os para casa e os entregou à esposa, Laurência, que, segundo alguns, era chamada de loba entre os pastores por sua reputação de mulher de costumes livres. Daí, talvez, a lenda do milagre, uma maneira de purificar com o símbolo divino que a moral humana condenava. Criados como filhos de pastores, Rômulo e Remo não desprezavam o trabalho nos currais ou a guarda dos rebanhos, mas era nos bosques que seu espírito se forjava. Caçavam feras, enfrentavam salteadores carregados de despojos e distribuíam o butim entre os companheiros de labuta e de farra. Dia após dia, sua quadrilha de jovens crescia, e já então, dizem, celebravam no Palatino as Lupercálias, festa que perdura até hoje, um ritual trazido da Arcádia por Evandro, onde moços corriam em honra a Fauno, o pão latino, com seu cortejo de risos e desregramentos. Mas a fama dos gêmeos chegou aos ouvidos de Amulho. Acusados de assaltar as terras de Numitor e de liderar uma banda de jovens como se fossem inimigos públicos, Remo foi capturado e levado perante o rei. Faústulo, que desde o início suspeitava da origem nobre daqueles meninos, afinal, conhecia a história dos recém-nascidos abandonados por ordem real, viu-se obrigado a revelar a verdade. O medo, porém, cedeu lugar à necessidade. Numitor, que mantinha Remo sob custódia, ouviu os rumores sobre os irmãos gêmeos. Sua idade, seu porte altivo, a ausência de qualquer submissão servil, tudo isso despertou nele uma suspeita que se transformou em certeza quando, ao interrogá-los, reconheceu neles os traços de sua própria estirpe. Não havia mais tempo para dúvidas. Rômulo, por sua vez, não reuniu suas forças para um confronto aberto, as probabilidades não lhe eram favoráveis. Em vez disso, marcou um horário e ordenou que cada pastor chegasse ao Palácio Real por um caminho diferente. O ataque foi rápido, fulminante. Enquanto Rômulo investia contra Amulho, Remo irrompeu do cativeiro à frente de outro grupo. O tirano caiu, e Numitor, ao primeiro sinal de tumulto, proclamou que inimigos haviam invadido a cidade. Ordenou que todos os homens se refugiem na cidadela, que deveria ser tomada e defendida com armas. Mas quando viu que o sangue já havia sido derramado e que os jovens se aproximavam para saudá-lo, convocou uma assembleia. Ali, denunciou os crimes de Amulho, revelou a origem dos netos, como nasceram, como foram criados, e anunciou a morte do usurpador. Os irmãos, à frente de seu bando, apresentaram-se perante a multidão, que os aclamou como reis por aclamação unânime. Numitor, restaurado ao trono de Alba, viu seu legado assegurado. Rômulo e Remo, porém, tinham os olhos voltados para um destino maior. Decidiram fundar uma cidade nos mesmos lugares onde haviam sido abandonados e salvos, uma terra que, com o excesso de população de Alba e Lavínio, além dos pastores que se juntariam a eles, prometia erguer-se como uma potência sem paralelos. Mas o veneno da ambição, que já havia envenenado sua linhagem, voltou a agir. A sede de poder, esse mal hereditário, gerou uma discórdia indigna entre irmãos. Eles eram gêmeos, a diferença de minutos no nascimento não poderia dar uma primazia sobre o outro. Recorreram, então, aos deuses, que os presságios das aves decidissem quem daria seu nome à cidade, quem governaria o novo estado. Rômulo escolheu o Palatino como ponto de observação e Remo, o Aventino. A este, apareceu primeiro um bando de 6 abutres e ele já se preparava para proclamar sua vitória quando Rômulo avistou o dobro daquele número. Os partidários de cada irmão aclamaram seu líder, uns, invocando a prioridade do avistamento, outros, a superioridade do número. A disputa degenerou em insultos, os insultos em empurrões, e a violência, uma vez desatada, não conheceu limites. Na confusão que se seguiu, Remo caiu, ferido de morte.
Há quem diga que o crime foi premeditado, que Remo, em escárnio, saltou sobre as recém-erguidas muralhas de Rômulo, e este, em fúria, o matou com um golpe, proclamando: assim pereça quem quer que ousar transpor meus muros. Agora, sozinho, Rômulo tornou-se o único senhor daquele chão. E a cidade que ali nasceu levou para sempre o nome de seu fundador. Que cada uma delas, ao sentir-se não apenas desejada, mas necessária, descobrirá que até o mais áspero dos começos pode florescer em lealdade inquebrantável. Pois não é o amor que nasce da escolha livre sempre o mais ardente? É na adversidade que se forjam os laços mais fortes, e Rômulo, que melhor do que ninguém conhecia o valor da resiliência, sabia que aquelas mulheres, arrebatadas de seus lares, um dia olhariam para trás e viriam não um rapto, mas o destino tecendo suas vidas à grandeza de Roma. Enquanto isso, fora das muralhas, a fúria dos pais e maridos traídos fermentava como vinho azedo. Os sabinos, em especial, sentiram-se ultrajados além do tolerável. Seu rei, Tito Tácio, homem de temperamento tão impetuoso quanto sua barba grisalha, convocou os guerreiros com um brado que ecoou pelos vales: não haverá paz enquanto uma só filha nossa chorar entre aqueles muros. E assim, sem mais delongas, o exército sabino marchou sobre Roma, não como invasor, mas como juiz, certo de que a justiça estava do seu lado e que os deuses, ofendidos pela profanação das leis sagradas, lutariam ao seu lado. Rômulo, porém, não era homem de se curvar ao peso das ameaças. Quando as notícias do avanço sabino chegaram, ele não ordenou que se fechassem os portões nem que os homens se armassem às pressas. Em vez disso, subiu ao Capitólio, ainda não o templo majestoso que seria um dia, mas um outeiro rochoso de onde se avistava o horizonte, e ali permaneceu, imóvel como uma estátua de guerra, enquanto o pó da estrada anunciava a chegada do inimigo. Os romanos, confusos a princípio, logo entenderam: seu rei não temia a batalha, mas escolhia o momento dela. E quando os sabinos, já às portas da cidade, viram aquele vulto solitário no alto, com a clame de vermelha esvoaçando ao vento como um presságio, um calafrio percorreu suas fileiras. Pois Rômulo não era apenas um general, era um símbolo, e símbolos não se derrotam com lanças. A batalha que se seguiu foi menos um combate do que um turbilhão de destino. Os sabinos, embriagados pela ira, arremeteram contra as muralhas, mas os romanos, defendendo não apenas pedra e argila, mas o sonho de uma cidade que ainda mal nascerá, lutaram com o desespero de quem não tem nada a perder e tudo a ganhar. As ruas se transformaram em rios de sangue, os gritos se misturaram aos clamores dos deuses invocados por ambos os lados, e por um momento pareceu que Roma seria esmagada antes mesmo de respirar. Até que, um grito mais agudo que todos os outros cortou o ar: parem! Era Ercília, uma das mulheres raptadas, não mais uma prisioneira, mas uma romana de fato, correndo entre os combatentes com os cabelos desgrenhados e as vestes rasgadas, seguida por outras como ela. Com voz trêmula, mas firme, suplicou: pais, maridos, irmãos, não destruam o futuro que já tecemos. Nossos filhos, vossos netos, não nascerão para herdar cinzas. Deixai que sejam a ponte entre nossos povos, não há foice que ceifa o que ainda não floresceu. E então, num gesto que ecoaria pelos séculos, as mulheres sabinas, agora romanas, se interpuseram entre os exércitos, seus corpos frágeis como um único escudo contra a carnificina. Nenhum homem, nem mesmo o mais endurecido pela guerra, pôde resistir àquele espetáculo. As espadas caíram, os escudos foram baixados, e até Tito Tácio, cujo ódio ardia como brasas, viu-se obrigado a reconhecer a verdade cruel: Roma não era mais um acampamento de foras da lei, mas uma cidade de famílias. E famílias não se destroem, se unem. Assim, não pela força das armas, mas pela astúcia de um rei que soube esperar e pela coragem de mulheres que ousaram ser mais do que vítimas, nasceu a primeira aliança de Roma. Rômulo e Tito Tácio, outrora inimigos jurados, dividiram o trono. Os sabinos, em vez de escravos, tornaram-se cidadãos. E as muralhas que antes separavam, agora abrigavam. Pois está a lição que Roma ensinou ao mundo antes mesmo de dominá-lo: a verdadeira conquista não se faz com espadas, mas com laços que nem o tempo desata. Cada um se esforçava não apenas para cumprir seu dever, mas para acalmar a saudade das esposas por suas terras e lares. As palavras dos maridos, entremeadas de promessas doces e desculpas ardentes: perdoa-me o ato pela paixão que me consumiu, encontraram eco na natureza feminina, sempre mais sensível aos apelos do coração do que à lógica da força. As sabinas, outrora arrastadas à força, agora se deixavam convencer, quando eis que seus pais, revestidos do luto e da ira, marchavam em direção a Tito Tácio, o mais ilustre entre os sabinos.
A ele afluíam embaixadas, pois a ofensa pesava como uma losa sobre Senina, Crustúmia e Antemnae, 3 povos que viam em Tácio não um aliado, mas um agressor solitário, devastando as terras romanas com impunidade. Mas Rômulo não era o homem de esperar a tempestade se formar. Encontrou-os no campo, à frente de seu exército, e em um único embate desfez suas fileiras. O gosto da vitória foi amargo para os derrotados. Seu líder caiu sob as espadas romanas, despojado de suas armas, enquanto Rômulo, com o primeiro ímpeto, tomava a cidade. De volta a Roma, não bastava ao rei ter vencido, era preciso que a vitória ressoasse como um presságio. Subiu ao Capitólio carregando os despojos do inimigo morto, pendurados em um tropaião erguido para a ocasião, e os depositou aos pés do carvalho sagrado dos pastores. Ali, com gesto solene, consagrou o local ao templo de Júpiter, acrescentando-lhe um novo epíteto, Júpiter Ferétreo. Eu, Rômulo, rei vencedor, proclamou, consagro-te estas armas reais e prometo erguer um santuário nestes limites que agora traço com o pensamento. Que ele abrigue os despojos opimos de futuros reis e generais, derrubados por meus sucessores, para que cada vitória romana seja um tributo à tua grandeza. Os deuses, como se quisesse validar suas palavras, fizeram com que a profecia do fundador não caísse no vazio. Poucos foram os generais que, ao longo dos séculos, mereceram a honra de depositar ali seus troféus, tão rara quanto gloriosa. Mas enquanto Roma celebrava suas conquistas, os Antemnates, aproveitando-se da ausência das legiões, invadiram seus domínios. O erro foi fatal. Um único grito de guerra romano bastou para dispersá-los, sua cidade foi tomada, e o duplo triunfo de Rômulo foi coroado por um pedido inesperado. Ercília, sua esposa, intercedeu pelas Sabinas, suplicando que seus pais fossem poupados e integrados à cidadania. Que o Estado se una não pela espada, mas pela concórdia, rogou. E Rômulo, que sabia que a verdadeira força de um império nasce da união, concedeu. Contra a Crustúmia, a resistência foi ainda menor. O medo alheio já havia quebrado seu ânimo. Colônias romanas foram enviadas para aqueles campos férteis, e muitos, sobretudo pais e parentes das raptadas, migraram voluntariamente para Roma. Restava a guerra mais árdua, a dos Sabinos. Estes, diferentemente dos outros, não agiam por fúria cega, mas por cálculo frio. Subornaram a filha do comandante da cidadela romana, Tarpeia, com o brilho do ouro. Ela, que saíra para buscar água para os rituais sagrados, abriu-lhes as portas e pagou com a vida, esmagada pelos escudos dos invasores, seja para simular uma vitória pela força, seja para servir de exemplo eterno. A traição não tem recompensa, apenas um fim. Dizem as lendas que as Sabinas usavam pulseiras de ouro e anéis com pedras preciosas na mão esquerda. Tarpeia, astuta, teria pedido o que trazem na mão esquerda, esperando os adornos, mas recebendo os escudos, que a soterraram. Outros juram que ela, de fato, quis desarmá-los, mas foi interpretada como traidora. Seja como for, seu corpo ficou como advertência: a ambição sem lealdade é um poço sem fundo. O exército sabino posicionou-se entre o Palatino e o Capitólio, aguardando. Só desceu a planície quando os romanos, incitados pela perda da cidadela, avançaram em formação. De um lado, Mécio Cúrcio, o sabino, do outro, Hostílio, o romano. Mas foi Rômulo quem ditou o ritmo da batalha. Vendo seus homens recuarem, ergueu escudo e espada ao céu e clamou: Júpiter, por teus auspícios fundei esta cidade no Palatino. Agora, os sabinos, valendo-se de um crime, dominam nossa fortaleza e marcham para nos destruir. Se és verdadeiramente o pai dos deuses e dos homens, fulmina-os. Livra Roma deste terror, detém esta vergonhosa fuga. E eu te prometo, aqui erguerás um templo, Júpiter Stator, para que as gerações futuras lembrem como, por tua mão, Roma foi salva. Como se o próprio céu ouvisse, os romanos pararam, como se uma voz divina os contivesse. Rômulo, então, lançou-se à frente, enfrentando Cúrcio, que já dispersava as fileiras romanas pelo futuro fórum. Montado em seu cavalo, o sabino vociferava: vencemos os ladrões de mulheres. Agora sabem que raptar donzelas é uma coisa, lutar contra homens, outra. Mas sua arrogância foi sua ruína. Rômulo, com um punhado de jovens audazes, investiu contra ele. O cavalo de Cúrcio, assustado, atirou num pântano próximo e enquanto o herói sabino lutava para não afundar, a batalha virou. Os romanos, inflamados pela coragem do rei, dispersaram o inimigo. Mas foi então que o destino interveio de forma inesperada.
As próprias Sabinas, por cuja causa a guerra começara, lançaram-se entre os combatentes, cabelos soltos, vestes rasgadas, esquecendo o medo feminino na urgência do momento. Parai, gritavam, dirigindo-se ora aos pais, ora aos maridos. Não mancheis com sangue impuro os laços que nos unem. Não façais de nós órfãos ou viúvas. Se vos envergonha ser parentes, se o casamento vos parece uma afronta, então voltai-vos contra nós, somos a causa desta guerra, destas feridas, destas mortes. Melhor morrer do que viver sem uns ou outros. O silenciou foi instantâneo. Até os generais, endurecidos pela batalha, baixaram as armas. E assim, não houve apenas uma trégua, houve uma fusão. Dois povos tornaram-se um e dois reinos, uma só coroa. Roma, agora dupla em grandeza, escolheu o Palatino como centro do poder. E para que os sabinos não se sentissem menores, seus cidadãos receberam o nome de Quirites, em memória de Cures, sua terra natal. O local onde Cúrcio, salvando-se do pântano, pisou em terra firme foi chamado Lago Cúrcio, símbolo de que até da lama pode nascer glória. A guerra, que prometia ser a mais sangrenta, terminou no mais doce dos pazes. E as Sabinas, outrora raptadas, tornaram-se o cimento dessa união, mais preciosas aos maridos do que o ouro, mais necessárias a Roma do que qualquer vitória. Dizem que eram 30 outros, que muitas mais. Se foram escolhidas pela idade, pelo mérito próprio ou dos maridos, ou por sorteio, a história cala. Mas naquele momento, nasceram as 3 centúrias de cavaleiros Ramnes, Titis e Luceres, os primeiros esquadrões de uma cidade que, sob 2 reis, começava a sonhar com um império. Mas a união entre romanos e sabinos não se limitou à concórdia doméstica. Anos depois, os parentes do rei Tácio ultrajaram os embaixadores laurentinos, e quando estes buscaram justiça pelos canais diplomáticos, como convém entre povos civilizados, a parcialidade de Tácio por seu sangue e os rogos de seus próximos falaram mais alto. Assim, ele atraiu sobre si a vingança divina. Quando se apresentou a um sacrifício público, foi assassinado pela multidão enfurecida. Rômulo, segundo relatam, recebeu a notícia com maior serenidade do que o esperado, ou porque desconfiava da frágil aliança entre reis, ou porque via na morte de Tácio um desígnio dos céus. Mas para que o ultraje aos embaixadores e o regicídio não ficassem impunes, renovou o tratado entre Roma e Lavínio não apenas para preservar a paz, mas para selar uma aliança mais duradoura. Contudo, a guerra não demoraria a bater às portas da cidade. Os Fidênates, percebendo que uma força imensa crescia em sua vizinhança imediata, resolveram agir antes que Roma atingisse a invencibilidade que seu destino parecia prometer. Armados, devastaram os campos entre Roma e Fidenas, virando depois à esquerda, pois o Tibre, à direita, lhes barrava o caminho, e semeando terror entre os camponeses. O pânico se espalhou como fogo pelos campos até atingir a cidade. Rômulo, compreendendo que uma guerra tão próxima não admitia delongas, marchou com seu exército e acampou a 1 milha de Fidenas. Deixando uma pequena guarnição no acampamento, avançou com o grosso das tropas, ordenando que parte dos soldados se escondesse entre a densa vegetação que cobria a região. Ele próprio, à frente da cavalaria e da maior parte da infantaria, aproximou-se dos portões da cidade, simulando uma escaramuça com estardalhaço ensurdecedor. Os Fidênates, atraídos pela provocação, saíram em desordem exatamente como Rômulo planejara. A cavalaria romana, fingindo hesitar entre lutar ou fugir, recuou em falso, arrastando consigo a infantaria inimiga. De repente, os portões de Fidenas se escancararam, e uma nova leva de guerreiros irrompeu contra as fileiras romanas, perseguindo-os até o local da emboscada. Foi então que os soldados escondidos surgiram como um raio, atacando o flanco inimigo. O terror se completou quando as insígnias do destacamento deixado no acampamento apareceram ao longe, como se um novo exército se aproximasse. Os Fidênates, que momentos antes perseguiam os fugitivos romanos, viram-se agora em debandada real, tropeçando uns nos outros na fuga desordenada. Mas não houve escapatória. Os romanos, compactos como um só corpo, invadiram a cidade às costas dos inimigos, antes que os portões pudessem ser fechados. O contágio da guerra lastrou-se então aos veientes, parentes dos Fidênates igualmente etruscos, que há muito se incomodavam com a proximidade de Roma. Temendo que as armas romanas se voltassem contra todos os vizinhos, lançaram-se em incursões apressadas pelos campos romanos, mais como saques do que como operações militares. Sem aguardar a formação de um acampamento inimigo, retrataram-se aveios, levando consigo o butim das colheitas. Rômulo, porém, não encontrou o inimigo em suas terras.
cruzou o Tibre com suas legiões em ordem de batalha, pronto para o enfrentamento decisivo. Os veientes, ao saber que os romanos marchavam contra sua cidade, preferiram resolver a disputa em campo aberto a se verem sitiados atrás de suas muralhas. Dessa vez, nenhuma astúcia suplantou a força bruta, foi com puro valor que o exército de Rômulo esmagou o inimigo, perseguindo os fugitivos até os muros de Veios. Diante de uma cidade bem defendida, tanto por suas fortificações quanto pela posição geográfica, Rômulo recuou, mas não sem antes arrasar os campos veientes, menos por cobiça do que por vingança. Abatidos pela derrota tanto quanto pela devastação de suas terras, os veientes enviaram embaixadores a Roma, suplicando pela paz. Como penalidade, cederam parte de seu território e obtiveram uma trégua de 100 anos. Esses foram os principais feitos, domésticos e militares, do reinado de Rômulo entre 753 e 717 a.C., e nada neles desmente a crença em sua origem divina ou em sua apoteose pós-morte. Seja pela audácia com que reconquistou o trono de seus antepassados, seja pela sabedoria com que fundou e fortaleceu a cidade, tanto pela guerra quanto pela paz, inegável é que, graças a seus esforços, Roma tornou-se tão poderosa que, nos anos seguintes, pôde desfrutar de uma paz inquebrantável. No entanto, para o povo, Rômulo era mais do que um rei, era um pai, um líder que, mesmo cercado por 300 guardas, os celeres, como ele os chamava, jamais se afastava de seus soldados, nem em tempo de guerra, nem em tempo de paz. Depois de realizar obras que pareciam transcender a mortalidade, quando convocou uma assembleia no campo do Pântano Caprino e passava em revista suas tropas, um súbito trovão sacudiu os céus, envolto em uma tempestade que o ocultou sob um manto de nuvens espessas. Quando a escuridão se dissipou e o sol voltou a brilhar, o trono de Rômulo estava vazio. Os romanos, embora os pátres, testemunhas oculares, jurassem que o rei havia sido levado pelos céus, permaneceram em silêncio, como que paralisados pelo luto. Até que, pouco a pouco, primeiro uns poucos, depois todos em coro, começaram a clamar: Rômulo, Deus nascido de Deus, Pai de Roma. Suplicavam-lhe paz e proteção eterna para sua descendência. Mas mesmo naquele momento de êxtase, havia quem sussurrasse, nos cantos das ruas, que o rei fora dilacerado pelas mãos de seus próprios senadores, boato que ganhou força pelo ódio que alguns nutriam por ele e pelo terror que sua figura inspirava. A lenda, porém, ganhou contornos definitivos graças à astúcia de um homem. Quando a cidade ainda fervilhava de incerteza, ele se adiantou com gravidade solene e declarou: Quirites, Rômulo, pai desta cidade, desceu do céu hoje de manhã e apareceu diante de mim. Tremi de reverência, rogando que não fosse pecado fitá-lo. Mas ele me ordenou: vai e anuncia aos romanos que a vontade dos deuses que meu Roma seja a cabeça do mundo. Que saibam, portanto, e transmitam a seus descendentes, nenhuma força humana poderá resistir às armas de Roma. E, dizendo isso, ascendeu de volta aos céus. Incrível como uma narrativa tão fantástica foi aceita sem questionamentos, como se o vazio deixado por Rômulo só pudesse ser preenchido pela fé em sua imortalidade. Enquanto o povo chorava seu Deus, no entanto, os pátres já cobiçavam o poder. Não que algum deles almejasse o trono para si, afinal, em uma cidade tão jovem, ninguém havia ainda se destacado bastante para tal ambição. A disputa era entre facções, os senadores de origem sabina, temendo perder sua voz no governo desde a morte de Tácio, insistiam em eleger um rei de seu meio, os pátres romanos, por sua vez, recusavam-se a ceder. Todos, porém, concordavam em um ponto: Roma não poderia ficar sem um líder. O medo de que os povos vizinhos, percebendo a fragilidade do momento, se lançassem contra uma cidade sem comando, era palpável. Assim, os 100 senadores dividiram-se em 10 grupos, e cada grupo elegeu um decêmviro para governar em rodízio. A cada 5 dias, os símbolos do poder, os faces e os licores, passavam de um para outro, até que todos tivessem exercido a autoridade. Esse intervalo sem um rei único ficou conhecido como interregnum, nome que perdura até hoje. Mas o povo logo começou a murmurar. Trocar um único senhor por 100 não era liberdade, era multiplicar a tirania. A multidão, acostumada à figura de um líder supremo, não estava disposta a tolerar mais do que isso. E assim, quando o vazio do trono se tornou insuportável, os romanos clamaram por um novo rei, escolhido não pela ambição dos pátres, mas pela vontade do povo. Quando os pátres perceberam para onde o vento soprava, agiram com a astúcia que só a experiência do poder confere. Não havia mais como reter o que o tempo e a vontade popular já haviam erodido, e então, em um gesto calculado de generosidade, cederam o que não podiam mais guardar.
Mas cediam apenas o indispensável, reafirmando, na mesma moeda da concessão, o peso de sua autoridade. Decretaram: quando o povo escolhesse seu rei, a decisão seria válida apenas depois que o Senado a ratificasse. Uma cláusula sutil, mas letal, como um veneno diluído no vinho da vitória. Os senadores, embora já despojados da força de outrora, preservavam o direito de vetar, de moldar, de permitir. E antes mesmo que as urnas falassem, antes que a multidão erguesse sua voz ainda incerta, os pátres já davam seu aval prévio, como quem assina um contrato com tinta invisível. Dessa vez, porém, o jogo era outro: se o povo indicasse um sucessor digno de Rômulo, eles confirmariam. Não por clemência, mas porque a própria lógica do poder assim o exigia. Era uma armadilha de ouro. O povo, lisonjeado pela ilusão de escolha, não quis ficar em dívida. E assim, em um gesto de reciprocidade calculada, devolveu ao Senado o direito de decidir quem seria o novo rei de Roma. Não qualquer homem, mas aquele cuja virtude já ecoava além das muralhas, Numa Pompílio, o Sabino de Cuiras. Sua fama não vinha das armas, mas de uma sabedoria tão profunda que os próprios deuses pareciam sussurrar em seus ouvidos. Diziam que ele dominava, como poucos, a arte do divino e do humano, um conhecimento tão vasto que, séculos depois, mentirosos associariam a Pitágoras, como se um homem que passará a vida entre os bárbaros da Magna Grécia pudesse ter ensinado algo a um Sabino, ou como se suas lições, forjadas em dialetos estranhos, tivessem atravessado montanhas e tribos hostis para chegar aos ouvidos de Numa. Não, sua alma era obra da terra que o criará, endurecida pelo rigor dos costumes sabinos, povo que, na pureza de seus princípios, não tinha rivais. Quando seu nome foi pronunciado nos comícios, os senadores romanos, embora soubessem que chamar um estrangeiro ao trono era ceder-lhe vantagem, não ousaram opor-lhe nem a si mesmos, nem a qualquer outro entre os seus. Não por fraqueza, mas porque a grandeza de Numa era tão evidente que qualquer objeção soaria como inveja mesquinha. Unânimes, entregaram-lhe a coroa. Chegando a Roma, Numa seguiu o exemplo de Rômulo, mas com um propósito inverso: onde o primeiro fundara a cidade pela espada, ele a refaria pela lei. Antes de aceitar o cetro, porém, quis a bênção dos deuses. Tomou um bastão retorcido, o litus, símbolo dos áugures, e, subindo ao monte, traçou com ele um círculo no céu. Seja este, ó divindades, o limite de meu reino, declarou. Que Numa Pompílio, cuja cabeça agora seguro com a mão direita, seja rei dentro destes confins. Dai-me um sinal. E os sinais vieram. Não como relâmpagos ou trovões, mas na quietude de presságios que só os iniciados compreendiam. Assim, sem sangue nem clamor, Numa desceu do monte já como soberano, não por conquista, mas por desígnio celestial. Seu primeiro ato foi desarmar Roma. Uma cidade nascida da guerra não poderia viver apenas pela guerra. No sopé do Argileto, ergueu um templo a Jano, o deus das portas, abertas, significavam conflito, e fechadas, paz. Durante seu reinado, aquelas portas permaneceram seladas, algo tão raro que, séculos depois, só voltaria a acontecer 2 vezes, após a Primeira Guerra Púnica, no consulado de Tito Mânlio, e no triunfo de Augusto em Áquisio, quando o mundo, finalmente domado, permitiu que Roma respirasse sem medos. Mas Numa sabia: a paz sem propósito corrompe. Para que a ociosidade não apodrecesse os ânimos antes endurecidos pela disciplina militar, ele forjou um novo temor, o temor aos deuses. Era um medo útil. Os romanos, acostumados a ver a vontade divina nos voos dos pássaros ou no fígado das vítimas, agora teriam um sistema, um calendário sagrado, ritmos precisos, sacerdócios especializados. Numa dividiu o ano pelos ciclos da lua, ajustando os meses com dias intercalares para que, a cada 20 anos, o sol voltasse ao mesmo ponto no céu. Estabeleceu dias fastos, para os negócios humanos, e nefastos, para os divinos. Criou a Ordem das Vestais, guardiãs do fogo sagrado, cuja castidade era tão vital quanto as muralhas da cidade, os salhos, dançarinos armados que, em passos marciais, carregavam os escudos celestes de Marte e, acima de todos, o Pontífice Máximo, árbitro entre os homens e os deuses, responsável por interpretar os presságios, regular os cultos e garantir que nenhuma inovação estrangeira maculasse a tradição dos pais. Mas sua obra-prima foi transformar a superstição em instrumento de coesão. Conta-se que, para provar a intervenção divina, Numa fingia encontrar-se à noite com a ninfa Egéria, sua conselheira divina, na sombra de uma gruta úmida, onde um rio subterrâneo murmurava segredos. Ali, dizia ele, os deuses lhe revelavam os ritos mais puros.
Inventou o culto a Fides, a deusa da lealdade, cujo templo exigia que as vítimas fossem imoladas com a mão esquerda, enquanto a direita, estendida em juramento, selava o pacto. Cada gesto, cada cerimônia, era uma lição, a fé não se quebra, nem mesmo no aperto de uma mão. E assim, passo a passo, numa teceu uma rede de crenças tão densa que a própria ideia de trair Roma passou a ser um sacrilégio. Os juramentos valiam mais que contratos, a palavra dada, mais que o aço. O Estado não era mais um acampamento de guerreiros, mas uma república dos deuses, onde cada cidadão, do patrício ao plebeu, sabia que suas ações eram observadas por forças maiores. A lei não era uma imposição, era um pacto sagrado. E isso, mais que muralhas ou legiões, tornaria Roma eterna. E assim, sob o peso de um destino que parecia escrito pelos próprios deuses, dois povos irmãos se preparavam não para um massacre, mas para um juízo. Não era a espada que decidiria seu futuro, mas o aço de 6 corações batendo em uníssono. Túlio, cujo sangue fervia pela glória de Roma, viu naqueles jovens não apenas guerreiros, mas instrumentos de uma justiça superior. E se os deuses queriam sangue, que fosse o de poucos e não o de milhares. Os irmãos Goracios, filhos de Roma, e os Curiácios, orgulho de Alba, avançaram para o centro do campo, onde a terra parecia tremer sob o peso da história. Não havia gritos de guerra, nem clamores de ódio, apenas o silêncio tenso de quem sabe que ali, entre aqueles 6, se decidiria o destino de 2 nações. As espadas foram desembainhadas não para cortar carne, mas para cortar dúvidas. O sol, testemunha imparcial, refletia-se nas lâminas como um presságio, um só povo sairia daquele campo com a cabeça erguida. Os exércitos, sentados nas encostas opostas, contavam cada respiração. Não era uma batalha, era um sacrifício ritual. Os Curiácios, 3 contra 3, avançaram com a confiança de quem carrega o peso de um reino nas costas. Os Goracios, porém, lutavam não apenas por Roma, mas pela memória de um pai que os havia criado para serem mais que homens, instrumentos da vontade divina. O primeiro golpe ecoou como um trovão. Um Curiácio caiu, e o chão bebeu seu sangue como oferta. Mas a sorte é volúvel. 2 Goracios tombaram em seguida, deixados para trás pela morte como se o destino quisesse equilibrar a balança. Restou um único Goracio, ferido, mas de pé. Contra ele, os 2 últimos Curiácios, intactos, sorrindo com a arrogância de quem já se vê vencedor. Era o momento em que os deuses escolhem lados. E Roma não seria abandonada. Com um ardil digno de sua estirpe, o Goracio fingiu fraqueza, atraindo os inimigos para longe um do outro. Quando o primeiro Curiácio se lançou, sua espada encontrou apenas ar enquanto a lâmina romana se cravava em suas costas. O segundo, ao virar-se, viu a morte não no rosto do adversário, mas na sombra que se estendia sobre Alba. Um só homem, 3 vidas ceifadas. O campo inteiro prendeu a respiração. Não era uma vitória, era um milagre. E quando o último Goracio, ensanguentado mas triunfante, ergueu a espada ao céu, não foi um grito de guerra que se ouviu, mas um suspiro coletivo, como se Roma mesmo exalasse o alívio de ter sido poupada do banho de sangue que ameaçava afogá-la. Túlio, porém, não era homem de se contentar com símbolos. Enquanto os albanos, humilhados mas ainda de pé, preparavam-se para cumprir o pacto, ele viu além da vitória, viu a oportunidade. Alba não seria escrava, seria absorvida. Não por força das armas, mas pela força de um destino comum. Os deuses haviam falado, e seu veredicto não era de subjugação, mas de união. Os muros de Alba foram arrasados não como ato de vingança, mas como gesto de purificação, 2 cidades, um só povo. Os patrícios albanos foram integrados ao Senado romano, seus soldados, às legiões. Não houve conquistados, houve uma só família, agora mais forte. E assim, onde poderia ter nascido um ódio eterno, nasceu uma lenda. Os Goracios não foram apenas heróis, tornaram-se o símbolo de que Roma não vencia pela força bruta, mas pela astúcia, pela fé e por uma teimosia que confundia até os deuses. Túlio, por sua vez, provou que um rei não precisa ser temido para ser obedecido, basta que seja inevitável. Quando os etruscos, observando de longe, viram Alba desaparecer dentro de Roma sem um grito de revolta, entenderam que estavam diante de algo novo, um império que crescia não devorando, mas assimilando. E Roma, mais uma vez, aprendeu a lição que a tornaria imortal: a verdadeira conquista não está em destruir o inimigo, mas em fazê-lo esquecer que já foi um.
O ar repentinamente pesado carregava mais que o calor do sol de meio-dia, carregava o peso de um destino suspenso por um fio. Os escudos bateram pela primeira vez como um presságio, e o brilho das espadas desnudas congelou o sangue nas veias de quem observava. Não havia ainda vencedor nem vencido, apenas o silêncio opressor de milhares de gargantas apertadas, enquanto os corpos se chocavam em um abraço mortal. Os feridos caíam, o chão se tingia, e cada golpe ecoava como um veredicto. 2 romanos jaziam imóveis, 3 albanos sangravam, mas a balança ainda não pendia para nenhum lado. Até que o acaso, esse deus caprichoso das batalhas, decidiu sorrir para Roma. Cúrio, o último dos albanos, avançava com a fúria de quem já perdeu tudo, mas não a honra. Goração, porém, não lutava pela honra, lutava pela eternidade. Com a astúcia de quem sabe que a guerra se ganha com a mente antes que com o braço, fingiu recuar. Os albanos uivaram, certos da vitória, enquanto os romanos, emudecidos, viam seu campeão se afastar. Mas Goração não fugia, estendia a armadilha. Quando os passos dos perseguidores se espaçaram, quando o mais rápido deles se isolou na ganância de glória fácil, o romano virou-se como um leão sobre a presa. O primeiro golpe abateu o albano antes que seus irmãos compreendessem o engano. O segundo caiu antes que pudessem reagir. E o terceiro? Ah, o terceiro não foi nem batalha, foi justiça. 2 ofereci aos manes de meus irmãos, rugiu Goração, erguendo a espada ensanguentada. Este terceiro, entregarei ao altar daquilo que nos trouxe aqui, para que Roma domine, e Alba se curve. O golpe final desceu como um raio. Não houve resistência, apenas o som úmido do aço rasgando carne, o último suspiro de um povo que, naquele instante, deixou de existir como nação. Os albanos, momentos antes vibrantes, emudeceram como se o próprio ar lhes tivesse sido roubado. Os romanos, que já se preparavam para o luto, explodiram em gritos que sacudiram os vales. A vitória não era apenas militar, era metafísica. Ali, entre os corpos estendidos, nascia um mito. 3 túmulos albanos distantes, 2 romanos lado a lado, como se a própria terra conspurcasse a memória dos derrotados. Mas a guerra não termina quando o último inimigo cai. Termina quando o último traidor é punido. Goração voltou a Roma não como um herói, mas como um presságio. À sua frente, carregava os despojos dos cúrios, troféus e, ao mesmo tempo, uma maldição. Porque nas portas da cidade, onde o dever deveria selar seu triunfo, o esperava o único inimigo que nem a espada nem a estratégia poderiam vencer, o sangue derramado em casa. Sua irmã, a noiva de um cúrio, correu ao seu encontro com os cabelos soltos, o luto pintado no rosto antes mesmo que a notícia chegasse. Seu pranto não era por Roma, era por um homem que, horas antes, ainda era seu futuro. E quando seus gritos rasgaram o silêncio, quando chamou o morto pelo nome como se ainda pudesse despertá-lo, algo em Goração se quebrou. Não a fúria do guerreiro, mas a lei mais antiga de todas: ninguém chora o inimigo em solo romano. Vás a tua amada com essa dor fora de hora? Cuspiu ele, empurrando-a com violência. Esqueceste-te dos mortos que nossos irmãos são? Esqueceste-te de que Roma não tem lugar para lágrimas por quem nos quis escravos? O ato foi instantâneo. A espada que ainda pingava sangue albano foldou-se no peito da irmã antes que o remorso pudesse detê-lo. E assim, no mesmo dia em que salvara Roma, Goração condenou-se. O povo, porém, não julga heróis pela justiça, julga-os pela necessidade. Os duúnviros, obrigados pela lei a condená-lo, sabiam que nenhuma corda, nenhum chicote, nenhuma forca suportaria o peso daqueles despojos que ele trazia às costas. O pai, erguendo-se diante da multidão, selou seu destino com palavras que ecoariam por séculos. Se minha filha vivesse, eu mesmo a mataria. Se meu filho morresse, Roma teria outro. Mas hoje? Hoje, Quirites, vocês pedem que amarramos as mãos que nos deram o império? Que açoitemos o peito que carrega a vitória como um manto? Apontou para as armas dos cúrios, cravadas no solo como troféus sagrados. Vejam, cada golpe que desferiram nele foi um golpe contra vocês. Cada ferida sua é uma cicatriz desta cidade. E agora querem enforcá-lo entre as mesmas espadas que ele conquistou? O veredicto não foi absolvição. Foi transcendência. O povo não perdoou Goração, elevou-o. A pena pela irmã foi paga não com sangue, mas com ritual, um tronco atravessado na rua, por baixo do qual o herói se curvou, purificado pelo peso simbólico de sua culpa. A travessa da irmã nasceria ali,
eterna como a lembrança de que até os deuses exigem seu preço. Mas os deuses, como os homens, são ingratos. Enquanto Roma celebrava, Túlio observava. E onde outros viam paz, ele enxergava oportunidade. A plebe albanense, humilhada pela derrota imposta por 3 homens, fermentava em revolta. Os fidenates, sempre ávidos por traição, sussurravam promessas aos vegentes. E Túlio, mestre em transformar fraqueza em arma, soube que a guerra não havia terminado, apenas mudado de forma. Se eles querem vingança, murmurou ao conselho, que a tenham. Mas que seja nossa guerra, lutada em nosso campo. E assim, enquanto os albanos ainda enterravam seus mortos, enquanto os romanos erguiam altares à oração, as peças se moviam no tabuleiro. Os fidenates romperiam a aliança. Os vegentes marchariam. E Túlio, com a frialdade de um jogador que já viu o final da partida, preparava sua jogada mestre, fazer com que Alba, em seu ódio, cavasse sua própria tumba. Porque Roma não conquista territórios. Roma assimila almas. E aquelas que se recusam a ser assimiladas? Bem, a história já mostrava qual era seu destino. De repente, como um golpe de Júpiter, o destino virou a maré. Os fidenates, que pareciam invencíveis, recuaram em desordem. Túlio avançou. E quando a ala ocupada pelos traidores de Fidenas foi esmagada, ele, com um ímpeto ainda mais feroz, virou suas legiões contra veios. Alguns inimigos, na pressa de fugir, atolaram-se nas águas do rio, outros, hesitantes na margem entre a batalha e a covardia, foram pisoteados sem piedade. Nunca, em todas as guerras que Roma travara até então, o combate fora tão encarnizado, tão sangrento. E enquanto os albanos, espectadores mudos da carnificina, desciam finalmente a planície, Mécio, seu líder, aproximou-se de Túlio com um sorriso de vitória nos lábios. Parabéns, rei de Roma. Seus inimigos estão derrotados. Túlio respondeu com uma cortesia calculada, ordenando que os acampamentos albanos se unissem ao romano. Preparou-se um sacrifício purificador para o amanhecer seguinte, como se os deuses já não soubessem o que viria. Quando o sol rasgou o horizonte, tudo estava pronto. Por ordem de Túlio, as trompas convocaram a assembleia. Os gladiadores albanos, curiosos com o ritual romano, foram os primeiros a se adiantar. Mas o que parecia uma cerimônia era uma armadilha. Legiões armadas os cercaram em silêncio. Tudo havia sido planejado. Então, Túlio falou. Soldados de Roma. Se em alguma guerra devemos agradecer primeiro aos deuses imortais e depois à nossa própria coragem, foi nesta. Não lutamos apenas contra inimigos, lutamos contra a traição, contra a perfídia daqueles que juraram lealdade. Esta batalha foi mais dura, mais perigosa, porque enquanto vocês pensavam estar sozinhos, os albanos já os haviam abandonado. Mas eu deixei que acreditassem nisso. Deixei que Veios, enxergando uma brecha, se lançasse ao ataque, só para recuar em pânico quando viu suas próprias fileiras serem esmagadas. E agora, a culpa não é de todo o povo albano. Eles seguiram seu líder, como vocês seguiriam o seu, se eu os levasse à ruína. Seus olhos se voltaram para Mécio, imóvel no centro do círculo de armas. Mécio. Instigador desta guerra. Violador do tratado entre Roma e Alba. Um homem que, se não for punido hoje, inspirará outros a repetir sua traição. Que este exemplo sirva de lição a todos os mortais. Roma não tolera a quebra de juramentos. Os centuriões avançaram. Mécio foi amarrado a 2 quadrigas, seus membros esticados em direções opostas. Um estalo seco. Um grito abafado. E então, o silêncio, interrompido apenas pelo som de carne sendo dilacerada, enquanto os cavalos, açoitados, arrastavam seu corpo em pedaços. Nunca mais Roma usaria esse método. Mas a mensagem estava dada. Enquanto isso, cavaleiros romanos já galopavam em direção a Alba. Não para saquear, mas para transplantar. A ordem era clara: levar o povo para Roma. Legiões seguiam atrás, não para destruir, mas para pagar. Quando atravessaram os portões da cidade, não houve gritos de terror, nem chamas devorando casas. Alba não caíra, ela se rendera ao destino. Seus habitantes, paralisados entre a dor e a resignação, arrastavam-se como sombras, carregando o que podiam, lançando um último olhar às paredes que os viram nascer. Os templos, outrora sagrados, eram agora ocupados por soldados romanos.
Em poucas horas, séculos de história foram reduzidos a escombros. Mas de suas cinzas, Roma renascia mais forte. Com a destruição de Alba, o número de cidadãos dobrou. O Célio, colina antes deserta, foi incorporado à cidade. Túlio escolheu-a para sua nova residência, simbolizando a união, uma só Roma, um só povo. As famílias albanas, os servílios, os gânios, os cúrios foram elevadas à nobreza. Uma nova câmara foi erguida para abrigar os patricianos multiplicados. E para que nenhuma parte do Estado enfraquecesse, Túlio distribuiu os albanos entre as tribos existentes, tecendo-os na própria carne de Roma. Fortificada, a cidade agora olhava para o próximo desafio, os sabinos. Eles, que só perdiam em poder para os próprios romanos, acumulavam queixas. Túlio acusava-os de aprisionar comerciantes romanos no mercado de Feronia, e eles, por sua vez, clamavam pelos fugitivos que Roma se recusava a devolver. Mas a verdade era uma só, ambos sabiam que a guerra era inevitável. Os sabinos, temendo a força recém-aumentada de Roma, buscaram aliados. Etrúria, ainda ferida pelas guerras passadas, ofereceu-lhes mercenários e descontentes sedentos por ouro. Veios, porém, manteve-se fiel ao tratado com Rômulo, um sinal de que nem todos os inimigos de ontem eram os de hoje. Enquanto os exércitos se preparavam, o ar pesava com a tensão de quem sabe que o primeiro golpe decidirá tudo. Túlio não esperou. Invadiu o território sabino, e perto da Silva Maliciosa, o bosque da perfídia, travou-se um combate tão brutal que a vitória romana não se deveu apenas à infantaria, mas à cavalaria recém-reforçada, que esmagou as linhas inimigas com um ataque fulminante. Roma saía da batalha coberta de glória. Mas os deuses, como sempre, tinham seus próprios desígnios. De repente, mensageiros chegaram ofegantes, na colina de Alba, chovia pedras. Era impossível de acreditar. Enviaram testemunhas, e elas voltaram pálidas, do céu, como granizo arremessado por ventos furiosos, desabavam rochas. E do alto da montanha, entre os carvalhos sagrados, ouviu-se uma voz trovejante, uma advertência divina. Os albanos, em seu exílio forçado, haviam esquecido os rituais de seus antepassados. Os deuses, abandonados com a pátria, agora reclamavam sangue. Túlio não hesitou. Ordenou 9 dias de expiação, restaurando os cultos antigos ou substituindo-os pelos romanos, como era seu costume. Os deuses não são abandonados, são reassimilados. Mas a provação não terminara. Uma peste rompeu, ceifando vidas e abalando a moral dos soldados. O rei, porém, era implacável, a guerra não espera pela fraqueza. O serviço militar é o melhor remédio para a juventude. E assim, enquanto a morte colhia uns, outros eram forjados no fogo da disciplina. Roma não pararia. Nunca parava. A doença que abateu Túlio não poupou nem seu corpo, nem sua alma. Aquele que outrora via como indigno de um rei qualquer pensamento que não fosse consagrado aos ritos sagrados, agora se curvava perante cada superstição, cada presságio, como se a própria sombra dos deuses o esmagasse. O povo, por sua vez, suspirava pelos tempos de Numa, não pela guerra, mas pela paz que ela trazia quando regida pela mão divina. Acreditavam que nenhuma cura existia para a peste senão a misericórdia dos céus, e que só o perdão dos imortais poderia restaurar a saúde da cidade. Dizem que Túlio, já consumido pela febre, mergulhou nas anotações secretas de Numa e nelas descobriu sacrifícios ocultos a Júpiter e à deusa Silene. Desesperado, lançou-se a esses rituais com fervor cego, mas ou os executou de forma errada, ou os deuses já haviam virado as costas. Nenhum sinal lhe foi concedido. Pior, a ira de Júpiter se manifestou em um raio que o fulminou, reduzindo-o a cinzas junto com seu palácio. 32 anos de glórias militares terminaram em chamas, e com eles, o último suspiro de um rei que desafiou o céu sem entender seus desígnios. A morte de Túlio devolveu Roma aos pátres. Eles, por sua vez, não hesitaram, elegeram como interrex o neto de Numa Pompílio, Ancus Márcio. Este, ciente da herança que carregava e da única falha que manchara o reinado do avô, o declínio da piedade, ordenou que os pontífices extraíssem dos arquivos sagrados cada preceito, cada ritual esquecido, e os gravassem em tábuas para que todos vissem. Era um recado claro, Roma voltaria às raízes. Os vizinhos, que viam no novo rei um homem de templos e não de batalhas, logo descobririam seu engano. Os latinos, que sob Túlio haviam selado um tratado, agora o rompiam com arrogância.
Invadiram terras romanas, certos de que Ancus, absorto em sacrifícios, não reagiria. Mas o sangue de Rômulo corria em suas veias. Ele sabia que a paz de Numa fora possível porque o povo, jovem e indomável, precisava de ordem, não de fraqueza. Se meu avô governou com brandura, pensava, foi porque a época o exigia. Mas os tempos mudaram, e a paciência, quando testada demais, torna-se desprezível. Hora de lembrar Túlio, não Numa. Para que a guerra não fosse apenas um ato de fúria, mas um ritual tão sagrado quanto os de seu avô, Ancus adotou o antigo costume dos Avili, o fetial, mensageiro da justiça divina, apresentava-se às fronteiras do inimigo com a cabeça coberta por um véu de lã e proclamava, em voz alta, o direito romano. Ouvi, Júpiter. Ouvi, limites do povo tal. E nomeava o transgressor. Eu sou o arauto do povo de Roma, e minhas palavras são verdade. Exijo reparação por, e enumerava as ofensas. Se a justiça fosse negada, invocava os deuses como testemunhas, que Júpiter ouça, se esses homens são injustos, que sejam entregues a mim. Caso contrário, que eu seja excluído para sempre de minha pátria. E ao cruzar a fronteira, repetia a fórmula ao primeiro que encontrasse, aos portões da cidade, à praça central, uma liturgia de guerra, onde cada palavra era um golpe no escudo do adversário. Se ainda assim a resposta fosse o desdém, o fetial voltava a Roma e convocava o Senado. O povo tal violou a lei? Que os pais consagrados decidam, devemos buscar nosso direito? Um a um, os senadores davam seu veredito. Quando a maioria aprovava, a guerra era declarada. Então, o fetial retornava à fronteira inimiga e, diante de pelo menos 3 testemunhas latinas, arremessava uma lança de ferro ou um bastão de cornizo com a ponta queimada, símbolo de que a terra seria consumida pelo fogo romano. Pelo direito do povo de Roma, declaro guerra a vós. Assim Ancus exigiu satisfação dos latinos. E assim, quando as palavras falharam, as espadas falaram. Com o exército recém-recrutado, marchou contra Politorium, cidade latina, e a fortaleza de Alba Longa no Monte Albano. O Aventino, recém-povoado, tornou-se refúgio para os novos cidadãos, pois Ancus, como Rômulo, sabia que uma cidade forte se faz com braços, não só com muros. Tomou Telenas e Ficana, mas Politorium, teimosa, foi retomada pelos latinos após sua queda. Dessa vez, não houve clemência, Roma arrasou-a até os alicerces. A guerra foi um vai-vem de vitórias e reveses. Os latinos, bem entrincheirados, resistiam-lhe em campo aberto, seus exércitos se chocavam com os romanos em lutas corpo a corpo, onde o destino pendia como uma balança desequilibrada. Até que Ancus, jogando todas as suas forças na batalha decisiva, quebrou a resistência. O butim foi imenso, e o triunfo, retumbante. Milhares de latinos, agora desarmados, foram integrados a Roma, seus lares, marcados perto do altar de Arces, unindo o Aventino ao Janículo. Não por falta de espaço, mas por estratégia, nenhum inimigo poderia ali se estabelecer sem ser visto. Mas Ancus não se contentou com as muralhas. Para ligar a cidade às suas novas terras, construiu a primeira ponte sobre o Tibre, uma obra militar que era também um símbolo. Roma não se fechava, expandia-se. E como se isso não bastasse, tomou Silva Maisia, o bosque sagrado, estendendo seu domínio até o mar. Nasceu então Ostia, a porta fluvial de Roma, onde a salmoura das marés misturava-se ao suor dos trabalhadores. Em sinal de gratidão, o templo de Júpiter Feretrius foi reconstruído, mais majestoso, para abrigar os despojos das vitórias. O reino crescia, mas com ele cresciam as sombras. Uma população tão numerosa escondia crimes onde antes havia apenas rostos conhecidos. Roubos, traições, sangue derramado às escondidas. Para conter a audácia dos maus, Ancus ergueu no coração do Fórum a Carcer não uma simples prisão, mas um aviso: a justiça romana não dormia. E foi nesse momento de glória e ordem que um estranho chegou a Roma. Seu nome, Lucumo, mas o destino lhe reservaria outro. Homem de ação, de riqueza imensa e ambição maior ainda, deixará Tarquínia não por exílio, mas por cálculo. Lá, seu sangue estrangeiro o limitava, e em Roma, via um trono ao alcance da mão. Casara-se, tivera filhos, Lucumo e Arrunte. O primeiro herdou tudo, o segundo morreu jovem, deixando uma viúva grávida. O avô, porém, não viveu para conhecer o neto e assim, quando a criança nasceu, não havia herança que lhe coubesse.
Mas Roma, como Lucumo logo descobriria, era um jogo onde até os deserdados podiam se tornar reis. Eis que Lucumo, agora enriquecido pela herança paterna, viu sua ambição inflamar-se como fogo alimentado por ventos favoráveis. Não bastasse a fortuna, desposar a Tanaquil, mulher de estirpe tão nobre que o casamento, em vez de elevá-la, pareceu rebaixá-la aos olhos dos tarquinenses. Como, pensaria ela, uma filha dos mais altos sangues da Etrúria poderia curvar-se a um homem cujo nome ainda cheirava a exílio? Roma, porém, era diferente. Ali, entre um povo jovem onde a nobreza não se media por séculos de linhagem, mas por feitos, até um estrangeiro podia ascender. Não era Tácio, o Sabino, antes inimigo, quem reinará? Não fora Numa, desconhecido da cidade, chamado ao trono pela vontade dos deuses? Não carregava Ancmárcio no sangue apenas uma mãe Sabina, e mesmo assim governara? Tanaquil, com a astúcia que só as mulheres de seu tempo dominavam, soube plantar a semente da ambição no coração do marido, e Lucumo, que já ardia por ela, não precisou de muito para arder também por Roma. Partiram, então, com todo o seu ouro, toda a sua pompa, como quem abandona uma terra que nunca foi verdadeiramente sua. O destino, porém, quis brincar com eles antes mesmo que cruzassem os portões da cidade. Junto a Nicula, uma águia, a ave de Júpiter, desceu em voo majestoso até a carruagem onde o casal viajava. Com garras precisas, arrebatou o chapéu de Lucumo, elevou-se aos céus em círculos triunfais e, após um grito que ecoou como presságio, devolveu-o à sua cabeça, como se os próprios deuses o coroassem. Tanaquil, versada nas artes adivinhatórias, não hesitou, era um sinal. Não qualquer sinal, mas a confirmação de que os céus mesmos consagraviam aquele homem. Com tal bênção, entraram em Roma não como estrangeiros, mas como predestinados. Adotaram um novo nome, Lucius Tarquinius, e com ele, uma nova identidade. Rico, eloquente, generoso até a ostentação, Tarquínio soube conquistar os romanos antes mesmo que eles soubessem que estavam sendo conquistados. Banquetes suntuosos, favores calculados, uma cortesia que nunca soava falsa, tudo era peça de um tabuleiro onde ele movia os peões com a destreza de um mestre. Não demorou até que sua fama chegasse aos ouvidos do rei Ancmárcio. E quando conheceu, o velho monarca, astuto mas já cansado, viu nele não um rival, mas um instrumento útil. Tarquínio, por sua vez, soube ser a sombra perfeita, executava ordens com precisão, oferecia conselhos quando solicitado, e logo estava tão próximo do trono que até os filhos do rei foram confiados à sua tutela. 24 anos Anco governara, com glória na guerra e sabedoria na paz. Mas quando a morte o levou, Tarquínio não perdeu tempo. Convocou a assembleia com a urgência de quem teme que a oportunidade escape. E quando falou, não suplicou, demonstrou. Não pedia o que nenhum outro estrangeiro já tivera, argumentou, mas o que a própria Roma já concederá a dois antes dele, a Tácio, que de inimigo passou a rei, e a Numa, chamado do nada para governar, a Anc, cujo sangue misturado não o impedira de reinar. Eu não sou um aventureiro, declarou, mas um homem que, desde que pisou nesta terra, dedicou-se a ela como se fosse sua pátria. Servi sob Anco, aprendi vossas leis, vossos costumes, e em lealdade ao rei, nenhum romano me supera. As palavras eram verdadeiras e a assembleia, unânime, coroou-o. Mas Tarquínio não era homem de contentar-se com a coroa. Quis também o cetro, e para sempre. Fortaleceu seu poder como quem constrói muralhas, primeiro, criando novos patrícios. 100 homens, elevados por sua vontade, passaram a integrar o Senado como a paz das gentes menores a uma dívida de gratidão que se pagaria em lealdade. Depois, voltou-se para a guerra. Os latinos caíram diante de suas legiões, a Piolas foi tomada de assalto, e o butim que voltou a Roma superou todas as expectativas. Para celebrar, ordenou jogos como nenhum rei antes ousara. O circo máximo nasceu daquele espetáculo, com arquibancadas reservadas aos patrícios e cavaleiros, onde até os assentos eram símbolo de distinção. Carros de corrida, lutadores etruscos, uma pompa que fazia esquecer que Roma ainda era uma cidade de barro e madeira. Mas a ambição não dorme. Tarquínio sonhava com muralhas de pedra, com um fórum revestido de mármore, com uma cidade que refletisse sua própria grandeza. Já distribuíra lotes para que os cidadãos erguessem lojas e pórticos, já planejava cercar Roma de fortificações eternas, quando os sabinos, como lobos famintos, cruzaram o Aniene antes que as legiões pudessem detê-los. O primeiro choque foi sangrento. Nenhum lado cedeu, a batalha terminou em um empate ensanguentado, deixando Roma em pânico. Tarquínio, porém,
via além do medo. Percebeu a fraqueza de seu exército, faltavam-lhes cavaleiros. Rômulo estabelecera as centúrias de Rhamnes, Titis e Luceres, mas os tempos mudaram. O rei, impaciente com os augúrios que o impediam de alterar a ordem antiga, desafiou os deuses com ironia cortante. Vejamos, ó divino adivinho, disse ao áugure mais respeitado, se as aves permitem que eu faça o que agora penso. Quando o homem, após os rituais, confirmou que sim, Tarquínio revelou o truque: pensei em cortar uma pedra de amolar com uma navalha. Faça-o, então, se os deuses assim ordenam. O áugure, humilhado, obedeceu e a lâmina, como por milagre, fendeu o sílex. Desde então, nenhum romano ousaria duvidar dos presságios, mas Tarquínio, astuto, soube que até os deuses podiam ser convencidos. Assim, sem tocar nas centúrias sagradas, dobrou o número de cavaleiros, 1.800, divididos em seque sufragia, os 6 votos em que ecoariam nos séculos seguintes. E quando os sabinos, confiantes, avançaram novamente, encontraram não apenas um exército reforçado, mas uma armadilha. Árvores foram ateadas, lançadas ao aniene, o vento espalhou as chamas, e os troncos incandescentes, amontoados em jangadas improvisadas, colidiram com as pontes. O fogo cortou a retirada dos sabinos, e as águas do Tibre, vermelhas de sangue, carregaram seus escudos como troféus flutuantes. A vitória foi tão retumbante que a notícia chegou a Roma antes mesmo dos mensageiros, os deuses, mais uma vez, sorriam para Tarquínio. E no centro da batalha, brilhando como lâmina ao sol, estavam os cavaleiros. Postados nas asas, quando a infantaria romana começou a ceder, investiram como uma tempestade. Não apenas detiveram o avanço sabino e esmagaram-no. Aqueles que não caíram sob as espadas, afogaram-se no rio ou foram ceifados pelas chamas. Roma estava salva. E Tarquínio, mais do que nunca, era seu senhor. Os sabinos, apertados entre as montanhas e as espadas romanas, vacilaram, mas não recuaram como se esperava. Em vez disso, viraram as costas em debandada desordenada, rumo às alturas de suas terras. Poucos alcançaram os cumes. A maioria, como já se disse, foi ceifada pela cavalaria romana ou engolida pelas águas do rio, arrastada pela correnteza implacável. Tarquínio, ao ver o terror estampado nos rostos dos sobreviventes, não hesitou, ordenou que os despojos e os prisioneiros fossem enviados a Roma como troféus de sua vitória, enquanto ele mesmo, com gestos teatrais dignos de um deus, amontoava as armaduras inimigas em uma pira colossal, um banquete para Vulcano. As chamas devoraram o metal retorcido, e o fumo negro subiu aos céus como um presságio. A terra dos sabinos agora pertencia a Roma. E embora seus assuntos andassem mal, embora a esperança fosse um luxo que não podiam mais permitir, os sabinos, pressionados pelo tempo e pela necessidade, reuniram às pressas um exército de camponeses e derrotados. Mais uma vez, foram esmagados. Desta vez, não houve trégua. As cidades de Cures, Eretum, Fidenas, toda a região além do rio Anil, caiu sob o jugo romano. Até o próprio sobrinho do rei Sabino, Egeu, foi abandonado em Cures com uma guarnição simbólica, enquanto o resto se rendia. E aqui, a história registra um diálogo que ecoa como um veredicto. Quando os embaixadores de Colatia se apresentaram diante de Tarquínio, o rei, com voz que não admitia réplica, perguntou: Sois vós os mensageiros do povo de Colatia, enviados para entregar-vos, a vós mesmos e a vossa cidade, às nossas mãos? Tendes poder sobre vós? Sim, responderam, curvados. Então, entregais os campos, as águas, os marcos fronteiriços, os templos, os objetos sagrados, tudo o que pertence aos deuses e aos homens, à autoridade do povo romano? Sim, entregamos. E eu aceito. Assim, com palavras que selavam destinos, Tarquínio completou seu triunfo sobre os sabinos. Mas não se deteve. Voltar-se-ia agora contra os latinos, aqueles antigos rivais cujas cidades, uma a uma, tombariam sem que sequer uma batalha decisiva fosse travada. Corioli, Pometia, Ficuleia, Camerium, Crustumerium, Ameriola, Medulia, Nomentum, a lista dos conquistados crescia como uma sombra sobre a Campânia. Não houve resistência que não fosse quebrada, não houve muro que não fosse derrubado. E quando a poeira assentou, os latinos, humilhados, curvaram-se ao jugo de Roma. Mas Tarquínio, o guerreiro incansável, soube que o verdadeiro poder não se forja apenas nas batalhas. Com a mesma energia com que havia subjugado nações, voltou-se para a paz, ou melhor, para a sua paz.
Roma deveria ser tão grandiosa em tempo de tranquilidade quanto era temível em guerra. Ordenou que os pântanos ao redor do fórum fossem drenados, escavando canais inclinados que arrastariam a água podre para longe do coração da cidade. Onde antes havia lama, agora se ergueriam ruas, onde antes apodreciam os esgotos, agora fluiria o progresso. E, cumprindo um voto feito nos campos de batalha sabina, lançou os alicerces do templo de Júpiter no Capitólio, um monumento não apenas aos deuses, mas à eternidade de Roma. Foi então que o destino, sempre atento aos grandes homens, teceu um de seus fios mais extraordinários. Dizem que muitos viram, enquanto o jovem Sérvio Túlio dormia, sua cabeça ardeu em chamas. Não um fogo comum, mas uma luz divina, que dançava sobre seus cabelos sem queimá-los, como se os próprios deuses o tivessem marcado. O grito dos servos acordou o palácio. Tarquínio e Tanaquil correram até o quarto do menino, mas a rainha, com um gesto imperioso, deteve quem tentava apagar as chamas. Não ouseis perturbá-lo, ordenou, enquanto o fogo, tão súbito quanto havia surgido, se apagava ao despertar de Sérvio. Em particular, Tanaquil revelou ao marido que seu instinto de Etrusca já pressentia. Este, a quem damos uma criação tão humilde, será um dia a luz que nos guiará nas trevas. Um bastião quando o nosso nome estiver ameaçado. Lembra-te, nós também somos estrangeiros, e no entanto reinamos. Ele não é apenas um servo, é um sinal dos deuses. E assim, Sérvio Túlio, aquele que muitos diziam ser filho de uma escrava, cresceu no palácio não como um criado, mas como um príncipe. Sua inteligência, sua disciplina, seu porte, tudo distinguia dos jovens romanos, inclusive dos próprios filhos de Tarquínio. Os netos de Anco Márcio, que já se consideravam herdeiros legítimos do trono, olhavam-no com desdém e inveja. Como poderia um liberto, um ninguém, ofuscar sua linhagem? Como poderia Roma, fundada por um deus, ser governada por sangue servil? Mas o tempo e o destino têm suas próprias leis. Quando Tarquínio, já envelhecido, foi vítima de uma conspiração, dois pastores, armados com machados, que sob o pretexto de uma briga simulada invadiram o palácio e o feriram mortalmente, foi Tanaquil quem agiu com a rapidez de uma águia. Enquanto o rei jazia entre a vida e a morte, ela trancou as portas, afastou os curiosos e, com voz que não admitia contestação, anunciou ao povo que Tarquínio estava apenas ferido, mas vivo. Enquanto isso, vestiu Sérvio Túlio com a toga real, cercou-o de licores e o apresentou como regente. Obedecei a Sérvio Túlio, declarou do alto de uma janela, com a autoridade de quem já havia visto o futuro. Ele exercerá a justiça e os deveres do rei até que Tarquínio se recupere. E quando, dias depois, a morte do velho rei foi finalmente anunciada, Sérvio já estava firmemente entronizado, não por herança, mas por destino. Os filhos de Tarquínio, furiosos, partiram para o exílio em Suessa Pometia. Os netos de Anco Márcio, humilhados, tramaram em vão. Roma tinha um novo mestre. E Sérvio Túlio, que alguns ainda chamavam de um escravo, não apenas consolidou seu poder com obras públicas e reformas, mas teceu uma rede de alianças que nem mesmo seus inimigos poderiam desatar. Casou suas duas filhas com os filhos de Tarquínio, um gesto de reconciliação, ou uma armadilha? Só o tempo diria. Mas uma coisa era certa, o fogo que ardera em sua cabeça na infância não era um acaso. Era um presságio. E Roma, mais uma vez, estava prestes a queimar. Mas a ambição de Lúcio Tarquínio e seu filho Aruns não se dobraria a meras artimanhas humanas. A inveja, esse veneno que corrói até os mais nobres, já havia envenenado seus corações com a sede de poder. E justamente quando Roma respirava a tranquilidade de um império em ascensão, Sérvio Túlio, astuto como sempre, encontrou o pretexto perfeito, o término do armistício com Veios e os demais etruscos. A guerra que se seguiu não foi apenas uma campanha militar, foi um espetáculo de estratégia e fortuna, onde a genialidade de Túlio brilhou como o sol sobre as legiões. Ao esmagar o exército inimigo, ele não voltou a Roma como um general vitorioso, mas como um rei incontestável. O povo, os patrícios, até mesmo os que outrora murmuravam contra sua origem, agora se curvavam não por medo, mas por admiração. Ele havia provado que o destino não se escreve com sangue, mas com visão. E se numa Pompílio for o arquiteto das leis divinas, Sérvio Túlio seria o escultor da ordem civil. Com mãos firmes, ele esculpiu as diferenças entre os cidadãos não por nascimento, mas por mérito e riqueza. O census, essa invenção genial, não era apenas um registro, era o alicerce sobre o qual se ergueria o futuro império.
Pelas suas regras, as cargas da guerra e da paz não mais recairiam sobre todos indistintamente, mas segundo a capacidade de cada um. Os que possuíam 100.000 asses ou mais formavam a elite, 80 centúrias, 40 de jovens e 40 de ancianos, blindados em bronze de cabeça aos pés, prontos para defender as muralhas ou conquistar terras distantes. Os do segundo escalão, com riquezas entre 75 e 100.000, marchavam com escudos alongados, mas sem a couraça, um lembrete sutil de que a honra se paga com suor, não apenas com ouro. Assim descia a hierarquia, até os últimos, os que mal podiam pagar um dardo e um escudo de vime, mas cujo número, ainda assim, garantia que nenhum homem fosse excluído do destino de Roma. Até os cavalos foram reorganizados. Se Rômulo criara 3 centúrias de cavaleiros, Túlio expandiu para 6, batizando-as com os mesmos nomes sagrados, Ramnes, Titis, Luceres, mas agora com um propósito claro: cada cavaleiro recebia 10.000 asses do erário para comprar seu corcel, enquanto as mulheres solteiras, essas guardiãs invisíveis do Estado, arcavam com 2.000 anuais para sua manutenção. Uma troca justa: o peso dos impostos saía dos ombros dos pobres e recaía sobre os que podiam carregá-lo. E em troca, o privilégio de ser ouvido. Porque na Assembleia das Centúrias, não era a multidão anônima que decidia, mas os melhores. Primeiro votavam os cavaleiros e a primeira classe, só se seus votos divergissem, o que raríssimas vezes acontecia é que as centúrias inferiores eram consultadas. Um sistema engenhoso: todos tinham voz, mas o poder permanecia onde sempre esteve, nas mãos daqueles que faziam Roma grande. E para que nenhum cidadão escapasse a esse destino coletivo, Túlio decretou: ao primeiro raiar do sol no campo de Marte, cada homem, cavaleiro ou soldado, deveria apresentar-se com sua centúria. Quem faltasse seria marcado como desertor. Naquele dia histórico, 80.000 nomes foram escritos nos registros, 80.000 espadas, 80.000 destinos entrelaçados. O próprio Fábio Pictor, o mais antigo dos anais, atestaria: tantos quantos podiam empunhar armas. Roma não era mais uma cidade. Era um exército em marcha. Mas um império não se constrói apenas com leis e espadas. Sérvio Túlio sabia que as muralhas de uma cidade são tão fortes quanto o espírito de seus habitantes. Por isso, estendeu os limites de Roma, anexando o Quirinal e o Viminal, 2 colinas que agora se curvavam à sua vontade. E para que nenhum inimigo duvidasse de seu poder, ergueu uma nova Pomoerium, aquela faixa sagrada entre a cidade e o mundo exterior, onde nem arado nem construção podiam profanar o solo. A muralha avançava, e com ela, os limites do sagrado. Roma crescia não apenas em pedra, mas em simbolismo. E então, veio a jogada mestre. Se os etruscos tinham o templo de Diana em Éfeso, erguerido pela mão conjunta das cidades da Ásia, por que os latinos não fariam o mesmo em Roma? Com palavras melífluas e promessas de aliança eterna, Túlio convenceu os povos vizinhos a financiar um santuário dedicado à deusa da caça. Não era apenas um templo, era uma declaração: Roma não era mais uma entre muitas. Era a primeira. O centro. A cabeça do Lácio. Mas os deuses, como os homens, têm seus caprichos. Quando uma novilha sagrada, destinada ao sacrifício em honra de Diana, foi disputada entre um sabino e um romano, o oráculo foi claro: aquele cujo cidadão imolasse o animal primeiro dominaria a região. O sabino, crédulo, desceu ao Tibre para purificar-se, como exigia o ritual. O romano, astuto, não perdeu tempo. Enquanto o rival se molhava nas águas, ele cravou a faca no pescoço da bestia. O sangue jorrou sobre o altar de Diana, e com ele, o futuro. Roma havia vencido sem derramar uma gota de sangue próprio. Sérvio Túlio, então, fez o que nenhum usurpador ousaria: pediu ao povo que o confirmasse como rei. E o povo rugiu seu nome em uníssono, como jamais fizera por nenhum outro. Mas mesmo esse triunfo não apaziguou os tarquínios. Para eles, o trono ainda era uma dívida de sangue. E enquanto Sérvio celebrava sua vitória, nas sombras, a serpente da traição já se enroscava em seus planos. Porque em Roma, até os mais poderosos são mortais. E os deuses, como sempre, observavam em silêncio. Lucius Tarquinius não perdeu tempo. Para ele, o sangue de Sérvio não era apenas uma mancha a ser lavada, mas um trono a ser reclamado. E como todo tirano que se preza, começou sua campanha não com espadas, mas com palavras envenenadas. Na Cúria, entre os pátres, ele tecia sua teia com a destreza de um aranha. Aqui, lembrava os anfavores do velho Tarquínio. Ali, sussurrava promessas de restauração da grandeza perdida.
Mas o fogo que realmente alimentava sua ambição ardia em outro lugar, nos aposentos de Túlia, a menor das filhas de Sérvio, cuja alma era tão turbulenta quanto o mar em tempestade. O destino, ou talvez a ironia dos deuses, havia unido em casamento dois pares de irmãos e irmãs tão dissemelhantes quanto a luz e a sombra. Aruns, o irmão de Lúcio, era um homem de temperamento brando, quase apático, um contraste gritante com a fúria que consumia Túlia. Sua irmã mais velha, por sua vez, casara-se com o próprio Sérvio Túlio, um homem cuja moderação era tão sólida quanto as muralhas que ele erguera para Roma. Mas Túlia, a menor, não suportava a ideia de que sua irmã possuísse o que ela mesma cobiçava, um marido digno de um trono. Ele é um rei, murmurava ela para Lúcio, enquanto seus dedos se crispavam de desejo, e tu, filho de Tarquínio, deixas que um bastardo usurpe o que é teu por direito de sangue? As palavras eram veneno, e Lúcio, jovem e ardente, bebia-as como vinho não diluído. Túlia não se contentava em corromper apenas o marido, ela envenenava também a si mesma, alimentando uma obsessão que só poderia terminar em sangue. Prefiro ser viúva de um rei à esposa de um covarde, cuspia ela, enquanto seus olhos brilhavam com uma luz febril. E assim, como duas serpentes enlaçadas, eles tramaram seu plano. Primeiro, a morte dos cônjuges indesejados Aruns, o brando, e a irmã maior de Túlia, cuja única culpa era ter nascido com um coração menos sedento de poder. Dois funerais, dois lutos convenientemente rápidos e eis que Lúcio e Túlia, livres dos obstáculos, uniram-se em um casamento que o próprio Hades teria aprovado. Mas o inferno não se satisfaz com apenas duas almas. Túlia queria mais. Muito mais. Tu és filho de Tarquínio, sussurrava ela à noite, enquanto suas unhas cravavam-se nos braços de Lúcio. E no entanto, deixas que um escravo, sim, um escravo, governe a cidade que teu pai construiu? Roma não é herança de bastardo algum. É tua. E se não tens coragem de tomá-la, então não és digno nem do nome que carreias. As palavras dela eram como chicotes, e Lúcio, cada vez mais enredado em sua própria sede de poder, já não conseguia dormir sem ouvir o eco delas. Enquanto isso, nas ruas, o povo ainda murmurava o nome de Sérvio Túlio com respeito. O velho rei havia dado a Roma muralhas, um censo, uma ordem. Mas para Lúcio, isso era apenas mais um motivo para agir. Ele sabia que a paciência não era virtude dos deuses e muito menos dos ambiciosos. Com promessas aos jovens senadores, ouro, terras, cargos, com lembretes aos mais velhos, teu pai jurou lealdade a Tarquínio, não a um aventureiro, ele foi tecendo sua rede. Até que, finalmente, chegou o dia em que a serpente decidiu morder. Armado e acompanhado por seus sequazes, Lúcio irrompeu no fórum como uma tempestade. Sem aviso, sem cerimônia, ele sentou-se no trono de Sérvio, seu trono, como ele agora proclamava, e ordenou que os pátres fossem convocados. Quando os senadores chegaram, alguns já corrompidos, outros paralisados pelo choque, encontraram não um rei, mas um usurpador com os dentes à mostra. Sérvio Túlio, rugiu Lúcio, é um bastardo, um filho de escrava, um homem que roubou o que nunca foi seu. Roma não pertence a ele. Pertence a mim, ao sangue de Tarquínio, ao herdeiro legítimo. E então, como se o próprio destino quisesse testemunhar a queda, Sérvio Túlio apareceu. O velho rei, chamado pela comoção, adentrou a Cúria com a dignidade de quem ainda acreditava na justiça dos homens. Tarquínio, sua voz ecoou, cheia de uma fúria que há muito não se via. Até onde vai tua audácia? Convocas o Senado à minha revelia? Ousas sentar-te em meu trono enquanto eu ainda respiro? Lúcio não hesitou. Este não é teu trono, respondeu, com um sorriso que era mais uma careta de ódio. É o trono de meu pai. E eu, seu filho, venho reclamá-lo. Tu, Sérvio, não passas de um intruso, um escravo que se esqueceu de seu lugar. O que se seguiu não foi um debate. Foi uma sentença. Lúcio, mais jovem, mais forte, agarrou Sérvio como se fosse um fardo indesejado e o arremessou escada abaixo, como lixo. O velho rei, ferido e sangrando, tentou arrastar-se de volta para casa, mas os sicários de Lúcio já o esperavam. Roma assistiu, paralisada, enquanto o último suspiro de Sérvio Túlio se perdia entre as pedras do fórum. E então veio Túlia. Ela não chorou. Não vacilou. Montada em sua quadriga, ela adentrou o fórum com a arrogância de uma deusa da guerra, chamando Lúcio para celebrar sua vitória. Mas os deuses, que tudo veem, preparavam seu próprio juízo.
Quando a quadriga dobrou a esquina da Vicus Celeratus, a rua da infâmia, o cocheiro parou, horrorizado. Ali, estendido no chão, jazia o corpo ensanguentado de Sérvio Túlio, o pai que ela mesma havia ajudado a assassinar. Dizem que Túlia não recuou. Dizem que, possuída por uma fúria que nem mesmo as Eríneas compreenderiam, ela açoitou os cavalos para a frente, esmagando o cadáver do próprio pai sob as rodas. E quando a quadriga emergiu do outro lado, salpicada de sangue, Túlia já não era apenas uma consorte. Era uma monstro. Uma rainha maculada. Uma mulher que, em sua sede de poder, havia ultrapassado até mesmo os limites do inferno. Assim terminou o reinado de Sérvio Túlio, não com um lamento, mas com o estrondo de rodas sobre ossos quebrados. E assim começou o de Lúcio Tarquínio, que a história, com amarga ironia, chamaria de Superbus, o soberbo. Um homem que, para segurar um trono que não merecia, precisaria afogar Roma em sangue. Porque quando os deuses abandonam uma cidade, até os tiranos se tornam suas vítimas. E Lúcio, em sua arrogância, ainda não havia percebido que o próximo a cair não seria um velho rei, mas ele mesmo. Para cimentar seu poder, Tarquínio não bastava ser temido, era preciso que o terror se tornasse um hálito constante, uma sombra que se estendesse sobre cada decisão, cada suspiro de Roma. E assim, com mãos que não tremiam ao quebrar a lei, ele passou a julgar sozinho, sem conselho, sem testemunhas além de sua própria consciência corrompida. Um tribunal de um só homem, onde a sentença já estava escrita antes do primeiro argumento: confisco, exílio, morte. Não importava se a vítima era um suspeito, um incômodo ou simplesmente um homem cuja riqueza chamava mais que sua lealdade. A ganância de Tarquínio não conhecia limites e Roma, curvada, aprendia a calar. Mas o Senado ainda respirava, ainda murmurava entre as colunas do Cúria. E o tirano, que sabia ler o medo nos olhos antes que ele se tornasse revolta, moveu seu próximo golpe, congelou as listas patriciais. Nenhum novo nome seria inscrito entre os pátres. Que a escassez os enfraquecesse, que a exclusão os tornasse irrelevantes. Que aprendessem, à força, que Roma agora se governava sem eles, ou melhor, contra eles. Porque Tarquínio não era um rei que consultava, era um dono que ordenava. Rompeu, o primeiro entre todos, o costume sagrado de seus antepassados, o diálogo com o Senado virou monólogo, as decisões do Estado passaram a ser sussurradas entre as paredes de seu palácio, onde só ecoavam as vozes de seus criados e dos fantoches que chamava de conselheiros. E como um homem que sabe que o veneno mais mortal é aquele que se serve com mel, ele teceu alianças não com palavras, mas com laços de sangue. Otávia Mamília, filha de Tulo, o mais poderoso entre os latinos, uma linhagem que, diziam as lendas, descenderia do próprio Ulisses e da feiticeira Circe, foi entregue em casamento a uma de suas filhas. Um presente envenenado, com ele, Tarquínio atraía para sua órbita não apenas um homem, mas um exército de parentes, de clientes, de juramentos forjados à sombra de um banquete. Porque a hospitalidade era uma armadilha, e o parentesco, uma corrente. E então veio o dia marcado. A floresta de Ferentina, onde os latinos se reuniram ao amanhecer, ansiosos, impacientes. O sol já alta quando Tarquínio finalmente apareceu, como um deus que se digna descer do Olimpo tarde, propositalmente, para que todos soubessem quem mandava no tempo e nas vidas. E enquanto esperavam, Turner Donil, aquele lobo de Alícia, rosnava entre a multidão: onde está ele? Onde está aquele que nos convoca como se fossemos seus escravos? Suas palavras eram facas. Que desdém! Que insolência! Fazem-nos vir de longe, suados, famintos, e o nosso anfitrião nem sequer tem a decência de chegar a tempo. Ele nos testa e se curvarmos hoje, amanhã nos esmagará. Os murmúrios cresciam. E que proveito teremos nós, latinos, se sua proteção nos custa a liberdade? Seus romanos já sabem, quem cruza seu caminho perde a terra, perde a casa, perde a vida. E agora quer nos arrastar para o mesmo abismo? Foi então que Tarquínio entrou, envolto em púrpura e desdém. Um silêncio cortante caiu sobre a assembleia. Ele, porém, não se desculpou jamais. Limitou-se a murmurar, com voz untuosa, que um conflito entre pai e filho detivera, que tentará reconciliá-los, como se a paciência de um tirano fosse virtude, e não cálculo. Amanhã, prometeu, discutiremos o que deve ser discutido. Mas Turno não era homem de engolir mentiras doces. Ah, a reconciliação entre pai e filho, trovejou. Que conveniente!
Bastam 2 palavras para resolver tal questão: obedece-o ou morre. Mas você, Tarquínio, precisa de um dia inteiro para fingir que se importa. E antes que os guardas pudessem silenciá-lo, virou as costas e partiu, levando consigo o eco de uma verdade que ninguém ousara dizer em voz alta. Aquela afronta não poderia ficar impune. Não porque Tarquínio temesse Turno, mas porque um exemplo precisava ser feito. Um corpo precisava apodrecer na lama para que os latinos aprendessem, de uma vez por todas, o custo da insolência. E assim, naquela mesma noite, enquanto Roma dormia, uma pilha de espadas foi amontoada na casa do rebelde. Ao amanhecer, Tarquínio, com o rosto pintado de preocupação fabricada, convocou os anciãos latinos. Os deuses, declarou, foram misericordiosos em meu atraso de ontem. Sua voz era mel com arsênico. Porque Turno planejava nossa ruína a todos. A mim, a vocês. Queria o poder absoluto, e o sangue de cada um aqui seria o preço. Olhou-os, um por um, como um lobo que escolhe a presa mais fraca. Ele contava com minha ausência para executar seu golpe. Mas os deuses, em sua sabedoria, o adiaram, e agora, vejam. Os latinos, hesitantemente, seguiram-no até a casa de Turno. Encontraram-no ainda sonolento, os criados resistindo como cães fiéis a um chicote. E então, debaixo de colchões, atrás de baús, entre as vigas do teto, as espadas apareceram. 1, 2, 10, 20. Traição, gritou alguém. É uma armadilha, protestou o outro. Mas Tarquínio já sorria. Que prova mais clara vocês querem? Sua mão indicou os ferros que esperavam. Turno foi acorrentado ali mesmo, arrastado até a fonte de Ferentina, e afogado sob uma cesta de vimes, afundado por pedras, como um sacrifício aos deuses que Tarquínio dizia servir. No dia seguinte, o tirano voltou a reunir os latinos, desta vez, não para pedir, mas para impor. Poderia, disse, arrastando as sílabas como um carrasco afia a lâmina, exigir vossa submissão pelo direito antigo. Afinal, todos vós descendeis de Alba, e Alba é Roma. Mas prefiro um pacto. Um pacto, claro, escrito com sangue e selado com medo. Os latinos, ainda atordoados pela execução de Turno, ainda sentindo o gosto amargo da traição fabricada, não tinham escolha. Assinaram. E quando os jovens guerrilheiros latinos chegaram à floresta, como ordenado, Tarquínio já os esperava com outro golpe, misturou-os aos romanos, quebrou suas fileiras, diluiu suas lealdades. Não haveria mais exércitos latinos, apenas legiões de Roma, onde cada homem olharia para o lado e veria um estranho. Um gênio perverso, dividir para reinar, até que nem mesmo a memória da resistência restasse. E enquanto o templo de Júpiter se erguia, promessa de glória eterna, Tarquínio voltava seus olhos para Gabius. A guerra lá era um pântano, as muralhas resistiam, os homens morriam, e a paciência do povo romano, já fina, ameaçava romper-se. Então o tirano, mestre das máscaras, fingiu desistir. Que os deuses julguem, declarou, se vale a pena derramar mais sangue por uma cidade teimosa. Retirou as tropas, voltou-se para os alicerces do templo, deixou que Gabius respirasse, até que Sestus, seu filho mais novo, cruzou as linhas não como conquistador, mas como refugiado. Meu pai, sussurrou aos ouvidos dos gabianos, é um monstro. Sua crueldade não conhece limites. Primeiro foram os romanos, depois os latinos, agora, é a vossa vez. E enquanto falava, suas mãos, as mesmas que depois violariam Lucrécia, teciam a teia final da traição. Porque Tarquínio não abandonara Gabius. Ele apenas mudará de estratégia. Esse homem, que esvaziara cures de sua gente e agora ansiava fazer o mesmo com o próprio lar para que não restasse herdeiro nem descendente, era Sestus e ele escapara das espadas e das lanças paternas. Não encontraria segurança em lugar algum, a não ser entre os inimigos de Lúcio Tarquínio. Que Gabius não se iludisse, a guerra não terminara. Tarquínio apenas a suspenderá com astúcia, pronto para cair sobre a cidade quando menos esperassem. Se não houvesse lugar para quem suplicava proteção, Sestus seria obrigado a vagar por todo o Lácio, depois entre os Volscos, os Ecos e os Etruscos, até encontrar quem soubesse defender os filhos da fúria de pais cruéis e ímpios. E quem sabe? Talvez, em algum lugar, encontrasse também a vontade de erguer armas contra o mais arrogante dos reis e o mais feroz dos povos. Parecia que, se não fosse recebido com honras, Sestus partiria furioso, como um vendaval que arrasa tudo em seu caminho.
Mas Íbicos o acolheu com benevolência. Não há que estranhar, disseram os gabianos. Se o rei tratou os filhos como tratou cidadãos e aliados, logo voltará sua ira contra si mesmo, se ainda restar algo para destruir. Quanto a eles, gabios, celebravam a chegada de Cestus. Criam que, com sua ajuda, a guerra logo seria levada das portas de sua cidade até o coração de Roma. Desde então, Cestus passou a ser convidado para o conselho. Ali, embora concordasse com os ancianos gabianos, que melhor conheciam seus próprios assuntos, insistia, incansável, em um único ponto: a necessidade de reabrir as hostilidades. Nisso, afirmava com a autoridade de quem conhecia as forças de ambos os povos, eu entendo como ninguém. Sabia que a soberba de Roma era odiada até por seus próprios filhos, se até eles não a suportaram. Pouco a pouco, com palavras insinuantes, Cestus corrompia os ânimos dos mais velhos, instigando-os a retomar a luta. Enquanto isso, nos saques que liderava ao lado dos jovens mais ardentes, distribuía o butim com generosidade calculada, tecendo uma teia de confiança fatal. O povo, enganado, não desconfiava da armadilha. E quando as primeiras escaramuças entre Roma e Gabios começaram, com os gabianos saindo quase sempre vitoriosos, tanto a nobreza quanto a plebe passaram a acreditar, sem reservas, que os deuses lhes haviam enviado um líder divino. Entre os soldados, Cestus dividia perigos e fadigas, repartia o espólio com largueza e conquistava um amor tão cego que, por um tempo, o filho foi mais poderoso em Gabios do que o próprio Tarquínio em Roma. Só quando julgou ter reunido forças suficientes para qualquer empreendimento, Cestus enviou um de seus homens a Roma, ao encontro do pai, para sondar quais eram suas ordens. Que os deuses lhe tenham dado poder absoluto em Gabios, pensaria o mensageiro. Mas Tarquínio, desconfiado, não deu resposta alguma em palavras. Em silêncio, como se meditasse, levou o emissário até um jardim nos fundos do palácio e ali, segundo contam, passeou em círculos, golpeando com seu bastão as cabeças das papoulas mais altas. O mensageiro, exausto de perguntar e esperar, não soube interpretar se aquele gesto mudo nascia da ira, do ódio ou da soberba inata do rei. Mas Cestus, que naqueles silêncios enxergava a vontade e a ordem do pai, não hesitou. Exterminou os ancianos da cidade, uns, acusados perante o povo com falsas provas, outros, vitimados pela própria impopularidade que ele mesmo alimentara. Muitos foram mortos abertamente, contra aqueles que não podia incriminar com credibilidade, armou emboscadas ou ofereceu a ilusão de uma fuga voluntária. As propriedades dos exilados e dos executados eram imediatamente confiscadas e distribuídas entre seus sequazes. Seguiam-se doações generosas, saqueios lucrativos e logo a doce possibilidade de enriquecer ofuscou qualquer noção de bem comum. Assim, o Estado órfão de seus líderes, sem resistência, foi entregue nas mãos do rei de Roma. Com Gabio subjugado, Tarquínio impôs paz aos éculos e renovou a aliança com os trumos. Só então voltou sua atenção para os assuntos da cidade. O primeiro deles, deixar para a posteridade um monumento eterno a seu reinado e a seu nome. O templo de Júpiter, erguido pelo trabalho de ambos os Tarquínios, ocuparia um terreno livre de qualquer outra divindade, consagrado exclusivamente ao Pai dos deuses. Para sua construção, o rei determinou que fossem retiradas as consagração de vários altares menores, inclusive aquele que, segundo a lenda, Rômulo havia erigido após sua batalha. Dizem que, quando as obras começaram, os deuses manifestaram sua vontade com um presságio revelador, embora as aves sagradas permitissem a remoção das consagração de todos os altares, negaram-se a autorizar que o altar de término fosse tocado. Os áugures interpretaram o sinal. Término, único entre os deuses, permaneceria intocado em seus limites sagrados, predizendo que tudo que fosse construído ali seria tão sólido quanto as fronteiras que ele protegia. E não foi esse o único prodígio. Conta-se que, ao cavarem os alicerces, os trabalhadores desenterraram uma cabeça humana com o rosto intacto, um presságio claro de que aquele lugar se tornaria a cidadela de um império e a capital do mundo. Todos os adivinhos, romanos e etruscos convocados para o caso, confirmaram a profecia. Animado por tais sinais, Tarquínio tornou-se cada vez mais pródigo nos gastos. Mas as riquezas obtidas do butim pomitino, destinadas a elevar o templo até o teto, mal bastaram para assentar os alicerces. Por isso, e não por mera economia, como alguns sugeriram, prefiro acreditar em Fábio, autor mais antigo, que registra a quantia de 40 talentos, e não em Pison, que fala em 400.000 libras. Tal soma seria impossível de ser obtida mesmo com o saque das cidades mais ricas da época, e ainda assim seria insuficiente para erguer uma construção tão grandiosa quanto a que hoje admiramos.
Determinado a concluir a obra, Tarquínio convocou mestres de toda a Etrúria. Mas não se limitou aos cofres públicos, exigiu também o trabalho braçal da plebe. Embora o labor fosse árduo por si só, os cidadãos comuns sofriam menos com a construção de um templo aos deuses do que com as obras que viriam depois, aparentemente menores, mas muito mais extenuantes, a preparação dos assentos no circo e a escavação da cloaca máxima, o grande canal subterrâneo que drenaria as imundícies da cidade. Mesmo nossos modernos empreendimentos, com toda sua pompa, mal se comparam a essas duas obras colossais. Enquanto o povo se consumia em tais afazeres, Tarquínio, convencido de que uma multidão ociosa era perigosa, decidiu expandir os domínios de seu poder. Fundou colônias em Cine e Circeios, estratégicas para defender Roma por terra e por mar. Mas foi nesse meio tempo que um presságio sinistro surgiu, uma serpente rastejou para fora de uma coluna de madeira no Palácio Real. O terror se espalhou pela casa do rei, e a todos parecia que aquele não era um aviso qualquer, mas um sinal dirigido diretamente à dinastia Tarquínia. Perturbado, o rei não se contentou em consultar os adivinhos etruscos. Decidiu enviar uma missão aos confins do mundo conhecido, até Delfos, onde o oráculo mais célebre da terra poderia revelar o significado daqueles presságios. E quem melhor para levar tal missão do que seus próprios filhos? Tarquínio escolheu 2 deles e, como companheiro, Lúcio Bruto, irmão de sua esposa e um jovem cuja astúcia natural escondia-se sob uma máscara de estupidez. Bruto, que ouvirá falar do destino dos primogênitos da família, assassinados pelo próprio tio, decidiu que nem a fortuna do rei o tentaria, nem seu poder o intimidaria. Com um plano meticulosamente urdido, passou a fingir-se de tolo, deixando que o rei dispusesse de sua pessoa e de seus bens à vontade. Aceitou até o apelido de Ambruto, o estúpido, porque só sob essa máscara o libertador de Roma poderia agir. Bruto soube esperar. Enquanto Tarquínio, cego pela arrogância, levava-o a Delfos não como companheiro, mas como objeto de escárnio, um troféu vivo de sua suposta inferioridade, o jovem romano carregava consigo um presente para Apolo, um cetro de ouro oculto no interior de um bastão de madeira rústica. Um símbolo perfeito de sua própria mente, brilhante por dentro, disfarçada por fora. Quando os jovens chegaram ao santuário e cumpriram o ritual imposto pelos pais, a curiosidade os consumiu. Qual deles herdaria o trono de Roma? O oráculo, com sua voz ecoando dos abismos, deu-lhes uma resposta enigma: aquele que primeiro beijar sua mãe dominará a cidade. Para que o segredo não vazasse e Sesto, deixado em Roma, não usurpasse a vantagem, juraram silêncio. Sortearam entre si quem cumpriria o gesto primeiro. Brutus, porém, entenderá que a sabedoria não se curva ao acaso. Enquanto os outros corriam para abraçar suas mães de carne e osso, ele se ajoelhou e pressionou os lábios contra a terra. Ela é a mãe comum de todos os mortais, declarou, enquanto o solo recebia seu beijo. Um ato que, aos olhos dos tolos, parecia loucura, mas que revelava um gênio capaz de ver além das aparências. De volta a Roma, a cidade fervilhava em preparativos para a guerra contra os Rutulos, os ricos habitantes de Ardea. Tarquínio, ávido por saquear suas riquezas para encher os cofres esvaziados por suas obras fúteis, tentará tomá-los de assalto. Fracassara. Agora, o cerco se arrastava, e os filhos do rei, enquanto os soldados suavam sob o sol, afogavam-se em vinho e banquetes. Foi em uma dessas noites de excesso, na tenda de Sesto Tarquínio, que a conversa derivou para as virtudes de suas esposas. Cada um exaltava a sua com hiperbólica paixão, até que Colatino, filho de Egéria, desafiou: por que discutir? Basta cavalgarmos até Roma e vermos com nossos próprios olhos. A ideia, inflamada pelo vinho, foi aclamada. Partiram a galope. O que encontraram não foi o espetáculo de ociosidade que esperavam. Enquanto as noras do rei se entregavam a festins e frivolidades, Lucrécia, estava sentada no centro de seu lar, rodeada de servas que fiavam à luz do fogo. Sua beleza não ofuscava seu dever, sua nobreza não a afastava do trabalho. Os homens reconheceram, sem palavras, que ela era vencedora daquele teste silencioso. Colatino, orgulhoso, convidou os primos para pernoitar em sua casa. E foi ali, na quietude da noite, que Sesto Tarquínio, consumido por um desejo doentio, viu na virtude de Lucrécia não um escudo, mas um troféu a ser conquistado. Esperou. Quando a casa adormeceu, deslizou como uma sombra até o quarto da mulher, a lâmina nua em uma mão, a outra pressionando sua boca. Sou Sesto Tarquínio. Um som, e este punhal te silenciará para sempre.
Ela acordou sob o peso da ameaça, os olhos arregalados no escuro, o corpo imobilizado pelo terror. Mas quando percebeu que nem o medo da morte abalaria sua resistência, o príncipe recorreu à arma mais cruel, a desonra. Morrerei contigo, mas não sozinha, sussurrou ele, prometendo colocar ao seu lado o cadáver de um escravo, espalhando a mentira de um adultério sangrento. Escolha, a vida com a marca da vergonha, ou a morte com a fama de adúltera. A virtude de Lucrécia foi violada não pela força, mas pela astúcia do vilão. Quando Sesto partiu, deixando para trás uma mulher quebrada, ela não chorou. Enviou mensageiros ao pai em Roma, ao marido em Ardea, com o chamado urgente: venham. Traze poucos homens, mas leais. Algo horrendo aconteceu. E enquanto esperava, com Pobilho Valério e Lúcio Júnior Bruto, que, por acaso, retornava à cidade quando o mensageiro o interceptou, Lucrécia reuniu as últimas forças. Quando Colatino chegou, ela não lhe perguntou se estava bem. Como poderia estar, respondeu, os olhos secos, a voz firme como uma espada. O que resta de uma mulher quando lhe roubam a honra? Meu corpo foi maculado, mas minha alma é pura. Que minha morte seja testemunha. E antes que alguém pudesse detê-la, cravou no próprio peito a adaga que escondia nas dobras da túnica. O grito de Colatino ecoou pelas paredes, mas foi Bruto quem ergueu a lâmina ensanguentada, como um estandarte de vingança. Por esta sangue real derramado por um tirano, juro perante os deuses que não descansarei enquanto Lúcio Tarquínio e sua linhagem impura não forem expulsos de Roma. Que nenhum homem ouse mais chamar-se rei nesta terra. Passou a adaga a Colatino, depois a Valério, selando com eles um pacto de fogo. O luto transformou-se em fúria. O corpo de Lucrécia, ainda quente, foi levado à praça pública, e o povo, atraído pelo clamor do escândalo, reuniu-se como um só homem. Brutus não precisou de muitas palavras. Bastou erguer a voz, não como o estúpido que fingira ser, mas como o líder que sempre fora, para inflamar a multidão. Falou da luxúria de Sesto, do assassinato de Sérvio Túlio, da filha que atropelou o corpo do pai com sua carruagem, dos romanos transformados em escravos das obras públicas enquanto a família real banqueteava. Até quando suportaremos? Rugiu. Até quando nos curvaremos a quem nos trata como inimigos? Os jovens, os primeiros a pegarem armas, foram seguidos pela multidão. Deixando uma guarnição em Colátia e vedando as portas para que nenhuma notícia chegasse ao acampamento real, marcharam sobre Roma. Onde passavam, espalhavam terror, não o terror da desordem, mas o da justiça que finalmente despertara. Quando chegaram ao fórum, a cidade inteira já fermentava. Bruto, investido pela sorte no cargo de tribuno, subiu à rostra não como um homem, mas como a voz dos deuses ofendidos. Cada palavra sua era um golpe, contra a tirania, contra a ganância, contra a impunidade. E quando terminou, não houve dúvida, Roma não teria mais reis. A monarquia morrera ali, junto com Lucrécia, e em seu lugar nasceria algo maior, uma república forjada no aço da honra e no fogo da liberdade. O que se seguiu não foram apenas palavras, mas o rugido de um povo que, pela primeira vez, sentirá o gosto amargo da traição e agora exigia sangue. Bruto não precisou de conselheiros nem de estratégias elaboradas, o ódio queimava nele como um fogo sagrado, alimentado pela imagem de Lucrécia, pela desonra de Roma, pela arrogância de um tirano que se julgava intocável. As palavras que proferiu naquele dia nasceram desse ímpeto selvagem, tão visceral que nem mesmo os historiadores mais meticulosos conseguiram reconstruí-las com precisão. Não importava. O que importava era o efeito, uma cidade inteira transformada em uma só voz, um só punho cerrado. E Tarquínio, o soberbo, ainda acreditava que poderia domar aquela tempestades. Enquanto o fórum fervilhava, ele nomeou Espúrio Lúcio como prefeito da cidade, como se títulos e cargos pudessem conter a maré de revolta que engolia Roma. Mas Túlia, sua filha, a mulher que carregava no nome o peso de duas dinastias manchadas, não encontrou refúgio nem nas sombras. Onde quer que aparecesse, nas ruas estreitas do Subura, nos templos da velha Roma, era recebida com maldições. Homens cuspiam a seus pés, mulheres invocavam as fúrias, as deusas vingadoras, para que a arrastassem aos infernos. Ela, que um dia pisoteara o corpo do marido para abrir caminho ao pai, agora via seu próprio nome apodrecer na boca do povo. A notícia chegou ao acampamento militar como um relâmpago. Tarquínio, alarmado, marchou sobre Roma com suas legiões, convencido de que o medo ainda dobraria os joelhos dos rebeldes. Mas Bruto não era um tolo. Ao saber da aproximação do tirano,
traçou um caminho sinuoso, evitando o confronto direto, como um lobo que sabe quando recuar para melhor atacar. E assim, por ironia do destino, os dois homens chegaram aos portões da cidade quase ao mesmo tempo, só que por estradas diferentes. Bruto, vindo de Ardea, foi recebido com gritos de libertador Antarquínio. Ao se apresentar diante das muralhas, encontrou-as fechadas. Não houve negociação, não houve clemência. Apenas uma sentença, ecoada por 1000 vozes: exílio. Agora, no acampamento, a vitória foi selada com sangue e justiça. Os filhos do rei, Tito e Arruns, foram expulsos como cães raivosos, perseguidos pela fúria de um exército que já não reconhecia neles senhores, mas carrascos. Sexto Tarquínio, o violador, o homem cuja luxúria acendera a faísca que queimaria uma dinastia, fugiu para Gabius, seu suposto reino, apenas para encontrar lá a morte que merecia. Os velhos inimigos que sua crueldade criará não esqueceram as execuções, os saques, as humilhações. Quando seu corpo foi jogado às feras, ninguém chorou. Assim terminou o reinado de Lúcio Tarquínio, o soberbo. 25 anos de orgulho, 25 anos de medo, 25 anos em que Roma engoliu em silêncio a tirania como um veneno lento. Mas o veneno finalmente expelido. Desde a fundação da cidade até aquele dia de 509 a.C., os reis governaram Roma por 244 anos. Agora, o tempo dos cetros estava acabado. No campo de Marte, sob o olho atento dos deuses, o prefeito Espúrio Lúcio, leal às últimas reformas de Sérvio Túlio, presidiu a Assembleia das Centúrias. E pela primeira vez, não se elegeu um rei, mas 2 cônsules, Lúcio Júnior Bruto, o Vingador, e Lúcio Tarquínio Colatino, o marido traído que escolhera a pátria acima do sangue. A República nascia. E Roma, pela primeira vez, respirava livre.